É, hora do manual. Depois de reencarnar dentro de um romance, sem nem mesmo conhecer o final, ela amaldiçoa sua sorte, já que seu maior problema é que a personagem que ela reencarnou, Lária, é uma pobre menina que irá morrer de uma rara doença antes mesmo de completar 21 anos. De repente, o Duque de Eckhard aparece planejando usar sua doença para ganhar ainda mais poder, e eventualmente dominar o Palácio Imperial, fazendo de Lária, sua nora. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje A Nora do Vilão tem tempo limitado, e espero que aproveitem. A história começa com o soar do sino na propriedade dos Rositri, onde o público está chocado ao saber como o conde e a condessa, que nunca se deram bem, ainda assim acabaram morrendo juntos. As senhoras fofocam sobre como o conde amava suas mulheres, enquanto a condessa amava suas joias. Elas percebem que o único remanescente da família Rositri era agora sua filha doente. A cena muda para uma criança doente tossindo sangue na igreja, onde ela confessa que na realidade, foi reencarnada como Lária Rose Rositri, dentro do livro O Grande Acordo do Império. A única coisa que ela gosta nela mesma ou nesse personagem, é seu rosto bonito, e nada mais, já que ela está destinada a morrer aos 21 anos. No mesmo momento, um grupo de homens e mulheres furiosos invade a igreja, acusando os mortos de não terem lhes pagado. Um homem irritado grita que não encontraram nada de valor na propriedade do conde, e ordena aos outros que procurem no palácio. Ao ver Lária, ele começa a questioná-la sobre o paradeiro de seus parentes, e exige seu dinheiro de volta. Ela nega saber qualquer coisa sobre o dinheiro, enquanto mentalmente grita palavrões contra o homem. A garota espera pela pessoa que a tirará dessa confusão. Na história original, havia apenas duas pessoas que sabiam que Lária iria morrer depois que ela adoeceu. Uma era sua mãe, a Condessa Rositri, e o outro era o Duque Caraldin Van Eckhard, que aconteceu de entrar pela porta da igreja no mesmo instante. O Duque era um homem calado que só se importava com suas terras, mas se tornou obcecado por poder quando sua esposa morreu, acabando como um arqui-inimigo da história, destruindo tudo em seu caminho para dominar a nobreza e o Palácio Imperial. Ele será nomeado como chefe dos nobres em apenas alguns anos, chegando a conseguir que seu filho se casasse com a princesa imperial. Quando tudo parecia que ele estava prestes a alcançar seu objetivo, a protagonista feminina, a princesa Elane, não se apaixonou pelo filho do duque, mas sim pelo protagonista masculino. Embora seu plano perfeito tenha falhado, o autor mencionou que o objetivo final do duque seria revelado no final, o qual, Lária não teve tempo de ler. Avançando para o presente, o duque pergunta a Lária se ela tem para onde ir, o que ela responde com dificuldade que não tem. Sorrindo, ele lança o seu diálogo programado em Lária, para que assim ela se case com seu filho Eva, e explica mais à garota de como sua esposa que faleceu ao dar à luz, Matilda, era próxima da mãe dela, e gostaria que ela fosse com ele. Por causa disso, ele também deveria acolher Lária. Lária, já conhecendo a história original, não cai nessa, e sabe que como ele está ganhando poder, deve haver uma razão para ele querer levá-la. Ela entra na jogada e agradece ao Duque por prometer uma vida confortável, enquanto até mesmo adiciona a palavra pai no final, já que agora os dois serão uma família. A garota pensa que se ela tem que morrer jovem, pelo menos deveria viver uma vida confortável. O Duque, ouvindo essa palavra da boca de Lária, fica mortificado e a olha com desgosto, mas ao ver sua forma trêmula, ele brada para que ela o siga enquanto se afasta. Respirando aliviada, Lária acaba seguindo o Duque, assim como planejado. Lária e o Duque passam pelo palácio, para registrar um certificado de casamento enquanto estão a caminho da propriedade Eckhard, a nomeando como Lária Rose Eckards. Lária não pode deixar de se sentir desapontada por não ter uma cerimônia de casamento, mas com esse corpo, ela pensa que estará melhor sendo uma das vilãs. Seu humor melhora instantaneamente assim que sua criada designada, Lisa, lhe mostra o quarto em que ela ficará, e a deixa descansar sozinha. Ela se joga no sofá pensando sobre como não consegue se curar, já que na história original, seu irmão Fred, que é 5 anos mais velho e estuda além das regiões assombradas do leste, vem depois de sua morte e chora em seu túmulo, lamentando sobre como a doença do pulmão garba poderia ser curada por comer 10 frutos da árvore que chia regularmente durante 10 anos. Mesmo assim, saber essa informação ainda é em vão, já que as árvores que chia são muito raras, e mesmo que ela possa conseguir 1 ou 2 frutos dessa árvore, sem dúvidas não conseguirá 10 por dia. Analisando sua situação, ela move seu olhar para fora da janela, apenas para encontrar a rara árvore que chia completamente crescida do lado de fora. Correndo, ela alcança a árvore e culpa seu corpo pela sua respiração ofegante. Expressando gratidão por esse milagre, seja ele um sinal de uma nova vida ou uma mudança no roteiro da história original, ela come rapidamente o fruto. 3 meses depois, Lária está se preparando com a ajuda de Lisa para que ela, junto com o Duque, possa trazer seu filho Evan de volta da academia. É a primeira vez que ela se encontrará com o Duque após o funeral, e ela não pode deixá-lo irritado. Seu marido, que é 1 ano mais jovem que ela,
é um personagem secundário que foi enviado para a academia quando tinha 6 anos. O Duque, sendo frio com seu próprio filho, casando Evan quando ele tinha apenas 13 anos com uma garota que ele nem mesmo conhece, mostra que faz todo o sentido a sua indiferença em relação a Lária. O casamento deles foi um grande problema na sociedade nobre à medida que o homem ganhava mais poder, enfrentando assim, mais pressão política por não consolidar sua posição, e com mais pessoas supondo que ele queria tomar o palácio através do casamento de seu filho. Ele não estava preparado para esse tipo de oposição, então por isso, ele resolveu usar Lária até que seu filho crescesse. Se diz que o Duque, profundamente apaixonado por sua esposa, viu nesse casamento a razão por trás da proximidade entre as mães do casal. Além disso, como ele também ouviu a mãe de Lária falar sobre a morte iminente de sua filha na frente do túmulo de sua esposa, o Duque sabia que poderia se livrar de Lária sempre que precisasse. Eventualmente, conforme as conversas sobre o casamento diminuíram e os nobres baixaram a guarda, o Duque continuaria a aumentar seu poder, e nos próximos anos, quando Lária morrer, ele já terá poder suficiente para tomar o palácio através do novo casamento de Evan com a princesa Elane. Mas o problema é que Lária não quer morrer dessa vez. Ao mesmo tempo, se ela conseguir viver até os 21, a lei não permite divórcios, e então ela não poderá se divorciar, e se ela não morrer quando deveria, a garota teme que o Duque simplesmente a mate. Vendo sua expressão horrorizada, Lisa a chama para sair, sem saber que ela está pensando em como ninguém pode descobrir que ela está se curando. Tremendo, ela fica atrás do Duque e pede desculpas por estar atrasada. Recebendo a mesma expressão estoica dele, ela tenta mostrar que está doente para que ele não suspeite de nada. O Duque, ignorante do medo da garota, comenta que ela parece muito melhor que da última vez, notando que também ganhou algum peso. O Duque se vira para sair, mas ela faz o homem parar seus passos ao chamá-lo de pai novamente, o que ela logo se arrepende quando vê seu rosto. Sua expressão aterrorizada faz o homem perdoá-la e ordena que continue, ao que ela pede para andar na carruagem com ele. O Duque fica completamente abalado, questionando por que ela quer andar na carruagem com ele, enquanto Lária só quer continuar sua atuação de não estar melhor de saúde. Sob o olhar penetrante dele, ela continua dizendo que agora que se tornaram uma família, ela apenas quer conhecer melhor seu pai. A garota espera que tenha conseguido o efeito desejado com essa desculpa, quando o Duque, alheio ao seu esquema, oferece a mão para permitir que ela entre primeiro na carruagem. Apesar de ter medo de ficar sozinha na presença do principal vilão, ela ainda aceita alegremente sua mão, achando que é melhor do que ele saber sobre sua saúde melhorando. Dentro da carruagem, Lária murcha com o olhar excruciante do Duque, e se lembrando de seu principal objetivo, o de tossir sangue na frente dele, ela começa perguntando se Evan sabe sobre o casamento deles. O Duque nega, o que confirma para ela que ele usa até seu próprio filho como uma peça de xadrez, e portanto, se perceber que seu plano não está funcionando, ele se livrará dela facilmente. Querendo ficar do lado bom do Duque, ela o elogia, dizendo que quer se dar bem com Evan já que se ele se parecer com o pai, será muito bonito. Ela é recompensada com um sorriso do Duque, então continua a dizer que quer viver feliz com ele e com Evan. Mas sua alegria momentânea é interrompida quando ela começa a tossir sangue. Ela começa a agir da forma mais miserável possível, e continua se desculpando por ser assim desde jovem, ao mesmo tempo que pensa nas respostas mais tristes para sua condição. Duque ignora e pede que ela continue o que ia dizer sobre eles viverem felizes juntos, querendo saber como os três podem viver felizes. Vendo o homem ficar mais sério, ela tem medo de dizer que não chegou a pensar muito, então reflete sobre o que significa para ela viver feliz. De repente ela responde que viver feliz é fazer festas em ocasiões alegres, consolar um ao outro durante as dificuldades, e rir quando há motivos para rir, cuidando um do outro. Talvez porque ela também não teve uma família em sua vida anterior, ela nunca teve a chance de compartilhar essas pequenas coisas com ninguém antes. Parecia estranho para ela dizer isso em voz alta, e talvez porque ela realmente queira essas coisas. O Duque logo presume que era assim que ela vivia na propriedade dos Rosetri, mas a garota nega, já que seu pai era um mulherengo e raramente estava em casa, e seu irmão mais velho Fred foi exilado para as terras orientais, sob o disfarce de estudar no exterior, apenas porque ele enfrentou seu pai. Por isso, ela quer viver de forma diferente com sua nova família, e quer ser boa para ele desde o momento em que o conhece, já que ela não sabe onde estaria se não fosse por ele. Ela promete fazer o seu melhor para agradar seu pai, dizendo que ele é seu herói. O Duque revira seus bolsos e tira um guardanapo, passando para Lária, já que seria nojento tossir em um lenço ensanguentado de novo. Embora ela entenda que o Duque não gosta de coisas sujas como sangue, ela ainda precisa que ele a veja como uma pessoa doente. No entanto, ela agradece a ele, já que seu pai nunca cuidou dela dessa forma antes, e embora o Duque fique abalado com isso, ele ainda a reconhece. Quando chegam à academia, Lária é ajudada a descer da carruagem. Sua primeira impressão da Academia Júnior, de onde Eva está se formando, é que ela é bem pequena. Mas de qualquer forma,
as crianças que têm muito dinheiro estudam em casa em vez daqui. O Duque, notando Lária tossindo, faz o motorista parar, dizendo para ele encomendar cerca de 100 dos lenços de luxo quando voltarem, deixando Lária horrorizada, pois ela precisará tossir mais sangue. Relembrando as informações de Evan Lenuzik Ardis, o único filho e herdeiro do Duque Ardis, o vilão principal que herdou a boa aparência de seu pai, mas como o Duque nunca mostrou amor a ele, era como um fantoche, vazio por dentro. Ele nem mesmo derramou uma lágrima quando sua esposa morreu jovem, e seu casamento com a princesa, arranjado pelo pai, também não era feliz, levando a princesa a traí-lo publicamente, o que soava terrível agora que Lária está dentro da história. A princesa Elane, sendo uma mulher determinada, criou uma lei de divórcio para poder se casar com seu amante, e finalmente conseguiu ficar com o homem que realmente amava após terminar seu casamento com Evan. Enquanto Lária lamenta não ter lido o final, ela ouve o Duque cumprimentando Evan, e seus olhos automaticamente se fixam nele. Ela fica espantada com quão semelhantes o pai e filho são. Quando ela está prestes a se apresentar, o Duque a interrompe, revelando de forma bem direta ao jovem que ela é a sua esposa. Lária observa sua altura enquanto ele aceita a notícia surpreendentemente bem, e embora ele seja bonito, parece velho e frio para a sua idade. Ela não pensa muito nisso, decidindo tirar o melhor da situação. Sorrindo, ela se apresenta. Evan dá uma resposta indiferente quando ela o parabeniza por sua formatura, mas isso já é esperado de um cara que não chora quando sua esposa morre ou o trai. Surpreendendo os dois, o Duque questiona Evan sobre a carta que recebeu de seu professor 2 meses atrás por ter agredido Sanzeri, o deixando incapacitado por 3 semanas. O filho declara que foi porque ele o traiu ao dizer que era seu amigo, enquanto falava dele pelas costas. Evan não aguentava suas mentiras, especialmente porque ele era diferente na frente dele, fingindo ser um amigo. Ele não queria ser um idiota como Sanzeri, então simplesmente o agrediu diretamente. Lária sente pena dele, pois pensava que ele não se importaria com o que os outros dissessem sobre ele. Apesar disso, ela ainda está surpresa que além do fato dele se parecer tanto com o Duque, ele não também o repreendeu por agredir o cara, mas em vez disso disse que ele mereceu, se por acaso usou Evan em sua amizade, completando que no seu lugar teria matado o rapaz. Novamente, ele é o vilão da história. O Duque então diz para os dois serem amigáveis, já que Lária quer se dar bem com Evan e cuidar um do outro. Lária fica nervosa, e pensa que se não tentar se dar bem com ele, ele também poderá agredi-la, já que estará agindo de forma diferente atrás de suas costas e estará o usando por causa de seu relacionamento. Fora isso, se ele colocar as mãos nela, ela ficará fora por pelo menos 3 meses. Saindo de seu desespero emocional, ela expressa a Evan que está ansiosa para conhecê-lo, querendo se apressar e crescer, para ser um casal amoroso. Quando ele dá uma resposta indiferente, o Duque os chama para entrar na carruagem. Mas quando Evan começa a subir nela, Lária vislumbra o pescoço dele, e pensa que está alucinando. É noite quando eles retornam à propriedade, então o Duque dispensa Lária enquanto ordena que Evan siga, com seu olhar preso em Lária tossindo. À medida que Evan segue seu pai, Lária vai apressadamente até a árvore de quechia, soltando um suspiro de alívio, pois quase não conseguiu comer sua porção do dia. Enquanto ela mastiga suas frutas, ela percebe que à medida que continua a comer, está realmente ficando mais saudável. Se continuar fazendo o que está fazendo, ela pode ficar curada em 5 anos. A propriedade dos Ecardes é o melhor lugar para ela ficar enquanto estiver doente. Então, ela pensa em um plano para garantir que permanecesse lá, que envolvia viver lá e secretamente economizar dinheiro para fugir. Embora seja demorado, é um método limpo e de baixo risco. Ou, ela pode simplesmente ficar aqui, não importando o que aconteça. Mas nesse caso, ela terá que convencê-los a escolhê-la em vez de tomar o Palácio Imperial. A garota está pronta para lhes dar qualquer coisa, e se ela for boa para eles, será que não vão gostar dela? Embora cada um tenha razões diferentes para entrar para a família, o Duque foi um salvador de vidas quando disse que pagaria a dívida da família dela no funeral, então, seria fácil para se ela simplesmente fizesse o que ele pedir, lhe ajudando em seus objetivos. Mas o problema é que ela não sabe bem quais são, nem tem como descobrir seus motivos. Ao mesmo tempo, o segundo plano é muito arriscado, já que se ela não for boa o suficiente para cumprir suas ambições, ele pode acabar a matando, colocando sua vida em risco. Ela vai apenas secretamente economizar dinheiro. A garota se surpreende quando volta ao seu quarto, e ela se pergunta por que há livros lá, se perguntando se ela tem que estudar agora que seu marido está aqui. Ela abre um livro para ler e encontra frases como: se ao menos minha mãe estivesse aqui, eu queria que ela me contasse histórias até eu adormecer, eu queria que ela afagasse minha cabeça quando eu fizesse coisas boas, e eu queria que nós compartilhássemos comida deliciosa. Ela fecha rapidamente os livros ao perceber que estes não são os livros de Evan, mas diários. Enquanto ela se joga na cama, ela se pergunta por que as coisas de Evan estão em seu quarto e sente que há algo errado com elas.
Ela percebe que embora Evan pareça maduro, ele ainda é uma criança, então ele não é tão insensível quanto parece. Embora ele pareça bem, é bem provável que ele deva se sentir solitário em ocasiões mais especiais. Ela se senta, entendendo que essas também são todas as coisas que ela sempre quis. Quando ela ouve a porta se abrindo lentamente, ela supõe que seja Lisa e a lembra de bater antes de entrar no quarto e perguntar por que esses livros estão em seu quarto. No entanto, quando a porta se abre totalmente, Eva entra apressadamente, se perguntando por que ele tem que bater antes de entrar em seu próprio quarto. Vendo o estado congelado dela, ele pergunta se ela pensou que era o quarto dela e declara que originalmente pertencia a ele. Ela fica perplexa ao reconhecer que não é de se admirar que o quarto parecesse meio vazio, mas mesmo que ele tenha 13 anos, ela ainda não está pronta para compartilhar um quarto com um rapaz. Olhando em sua direção, Eva afirma que como estão casados, tem que compartilhar um quarto e expressa que quer discutir uma coisa antes de se acalmarem. Ao receber o sinal verde dela, ele declara que fossem dormir na mesma cama, ele ainda não quer ter filhos, já que acredita que ambos devem ser adultos para criá-los. Ouvindo isso, ela fica completamente horrorizada e começa a revidar, quando ele aponta um dedo para ela e de repente adverte para não segurar sua mão na cama. Então a expressão furiosa muda para confusão. Ele começa a explicar que depois de se casarem, se os dois dormirem segurando as mãos à noite, eles terão um bebê. Vendo a expressão confusa dela, ele continua dizendo que também ficou surpreso quando ouviu isso pela primeira vez, mas fala em um tom sério que eles não podem ser crianças para sempre. Ela não consegue acreditar como ele pode permanecer tão sério ao dizer algo assim, mas isso lhe deixa pronta para compartilhar um quarto com ele. Agora que ela está relaxada o suficiente para concordar, Evan puxa a cadeira para se sentar e a lembra de se lavar antes de entrar na cama, já que estão compartilhando. Embora ela responda concordando, ela ainda quer dizer que ela já faz isso e foi apenas surpreendida hoje, mas escolhe não dizer. Ao se levantar, ela continua espiando ele, se perguntando quando ele irá dormir. Quando a menina olha para o livro que ele está lendo, ela acha super difícil. Ela quer ser legal com ele, talvez porque ela tenha visto seu diário mais cedo, ou porque ela lhe disse que queria se dar bem. Ela sorri para ele enquanto pergunta por que está estudando de novo logo depois de se formar. Acariciando sua cabeça, ela o elogia por sua diligência. Ela diz que mesmo sendo mais jovem que ela, ele é incrível, fazendo suas bochechas ficarem vermelhas. De manhã, na propriedade dos Ecardes, Lara passa um bolo de frutas para Eva na mesa de jantar, mas ele se encolhe, expressando sua aversão por doces. Mesmo vendo através de suas mentiras, ela não pergunta novamente e começa a comer o bolo sozinha. Ela mastiga o bolo enquanto pensa que ele realmente é inexpressivo, já que não reagiu muito quando ela acariciou sua cabeça. De repente ela se assusta quando seus olhos pousam no jornal que Evan está lendo a manchete sobre a 50ª competição de corrida de cavalos, que é quando o protagonista masculino, Seymour, aparece pela primeira vez na história. Lá ele faz uma aposta na competição de corrida de cavalos e ganha uma grande quantia de dinheiro. Ainda faltam 7 anos até Evan se casar com a princesa, mas ela não podia perder uma boa oportunidade de ganhar dinheiro. Assim, ela precisava ir de qualquer maneira. Depois de trabalhar duro para ganhar mais dinheiro, quando chegar a hora, ela irá para algum lugar e fingirá que está desaparecida. Assim, Evan poderá se casar com a princesa e tudo o que ela terá que fazer é ter dinheiro suficiente para viver pelo resto de sua vida. Enquanto faz esses cenários delirantes em sua mente, Evan logo supõe que ela quer ir, já que continua olhando para o artigo, o que ela responde que adoraria ir, mas apenas se fosse permitido. Ele responde que ninguém está aqui para impedi-la, complementando o que aconteceria daqui a 2 dias. A garota não resiste à sua empolgação e se pergunta se pode apostar dinheiro sozinha, ou se precisaria de um adulto com ela. Limpando a garganta, Evan começa a dizer que ele não tem muito o que fazer, e como as corridas de cavalo são um hobby para os nobres, então não seria ruim assistir e aprender, já que não se importa com lugares com muitas pessoas. Ele também diz que sabe bastante sobre cavalos, mas Lara logo vê através disso e nota que ele apenas quer acompanhá-la, apesar de não entender por que ele está fazendo rodeios, imaginando que talvez seja porque ele cresceu sem saber como expressar seus sentimentos. Como ela ainda pode ganhar dinheiro mesmo se Evan vier junto, ela o impede de falar mais e realiza seu desejo, pedindo para irem juntos. Mais tarde, no mesmo dia, enquanto Lara está lendo um livro graças a Evan, ele lhe informa que está dizendo ao mordomo que eles irão juntos, então ela só precisará se arrumar nesse dia. Quando ele sai, ela conclui que não tem mais nada para preparar, e não consegue acreditar que mesmo tendo acabado de voltar da academia, ele foi direto para a biblioteca para estudar. Enquanto ela se maravilha com o fato de que este é o motivo pelo qual Lara e Evan nunca se tornaram um casal amigável, ela ouve uma batida na porta. Quando ela permite que entrem, ela vê Lisa com outro servo chegando com uma caixa, declarando que o presente do Duque chegou. Antes de abrirem a caixa, ela se lembra o que o Duque encomendou na academia.
Sua suspeita é rapidamente confirmada quando abrem a caixa e 100 lenços de luxo vêm à vista. Ela pega alguns e os acha super caros. Mesmo que preferisse ter recebido tudo isso em dinheiro, e isso apenas está lhe pressionando a tossir mais sangue, ela ainda é grata pelo presente, pedindo a Lisa que encontre um cartão para que ela possa agradecer seu pai. Lária bate na porta do Duque e pede para entrar. Quando ela recebe permissão, percebe que ele está ocupado, o que ele responde que precisa trabalhar a mais para tirar um dia de folga da sua agenda cheia. Embora ela fique curiosa sobre por que ele precisa de um dia de folga, ela decide que não quer perguntar isso ao arquivilão. Em vez disso, ela expressa sua gratidão pelos lenços e devolve aquele que ele lhe emprestou da última vez, junto com um cartão de agradecimento para expressar sua gratidão. No entanto, ele se assusta quando abre o cartão e pergunta se ela pretendia desenhar 3 monstros, mas ela fica perplexa e responde que tentou desenhar os 3 vivendo felizes juntos, dizendo que na verdade só estava tentando preencher o espaço vazio. Esperando que ele não fique bravo porque o desenho ficou ruim, ela tenta se retirar, mas ele a chama dizendo que ela está esquecendo algo. Ela rapidamente pede desculpas pelo desenho e promete nunca mais desenhá-los, pensando que ele está realmente bravo. Mas ele simplesmente aponta em como esse é um desenho dos 3 passeando, enquanto pergunta se ela queria fazer um passeio juntos, mencionando que talvez ela não tenha dito o que realmente queria. Agora ela finalmente entende o que o Duque está se referindo quando ele diz que precisa tirar um dia de folga. Ela rapidamente pede desculpas por seu esquecimento e o convida para a competição de corrida de cavalos que ela e Evan estão planejando ir em 2 dias. Embora ele não seja muito fã de corridas de cavalos, como ela está doente e quer ir, ele cede à sua persuasão. Quando o Duque ignora suas observações emocionantes e ordena que ela não faça alarde, ela começa a dar uma resposta, mas acaba tossindo na frente dele, e se desculpando, ela corre para fora do quarto antes que ele perceba que ela não está mais sangrando tanto, deixando o Duque perplexo em sua cadeira. Agora, Evan pensa consigo mesmo que deveria ter sido honesto e dito a Lária que apenas queria ir às corridas juntos, em vez de fingir que sabe sobre cavalos. Ele se preocupa que se Lária descobrir a verdade, ela possa pensar que ele é um hipócrita por dizer que não gosta de mentiras, enquanto aqui está ele, mentindo para si mesmo. Ele tem medo de que ela possa parar de falar com ele, e ele realmente espera que isso não aconteça. Para compensar a mentira, Evan passa 2 dias lendo livros sobre corrida de cavalos, esperando impressionar Lária. Ele aprende bastante sobre corrida de cavalos, sua história e as diferentes raças de cavalos. Ele até mesmo escolhe um puro sangue para recomendar. No caminho para as corridas com Lária e seu pai, o Duque Eckhard, Evan cochila porque ficou acordado estudando a noite toda. Lária o acorda quando eles chegam ao hipódromo, com ele se assustando quando ela gentilmente aperta sua mão. Mas ela sussurra em seu ouvido para não se preocupar porque não estava de noite, então segurar as mãos não levará a fazerem um bebê. Evan ainda se sente envergonhado porque ela está muito perto, e ele pensa consigo mesmo que já sabe disso. No hipódromo, a atmosfera é animada e cheia de empolgação. Evan, enquanto caminha com o grupo, compartilha parte de seu conhecimento sobre cavalos, e ao passarem por um, Evan o aponta como um cavalo árabe, enfatizando que suas pernas são mais longas e fortes. O Duque fica surpreso, se perguntando se Evan aprendeu sobre cavalos na academia. Lária também fica surpresa, notando que a história original não mencionava nada sobre o conhecimento dele sobre cavalos, e ela se pergunta por que ele gostaria de vir a uma corrida de cavalos se já soubesse tanto sobre eles. O responsável pela corrida, Oridibar, os recebe formalmente e se apresenta ao pequeno Duque junto de sua esposa. Ele nota que eles chegaram mais cedo que o esperado e menciona que o Duque de Eckhard é tratado de forma diferente dos outros convidados, exigindo uma saudação pessoal logo na chegada. Ele reconhece o noivado do Duque e garante bons lugares. Evan agradece e se apresenta junto de Lária. Dibar responde calorosamente, dizendo que faz tempo que ele não encontra um casal tão encantador, e que se sente honrado em conhecê-los assim. Loria percebe que é a primeira vez que sai com a família sem nenhum problema. Ela reflete sobre como, por algum motivo desconhecido, algo sempre dava errado sempre que saem, apesar de para todos os outros eles parecem ser uma família perfeita. Ora os conduz pelo corredor do hipódromo e pergunta se estão familiarizados com as corridas de cavalos, sugerindo que fazer apostas podia aumentar seu prazer. No entanto, o pai de Eva expressa seu desinteresse, mencionando que apenas está aqui por causa de sua nora. Ori se vira para Eva e pergunta sobre sua opinião sobre as apostas. Evan sugere que uma boa ideia era apostar em Berto Arbus e Ked. Ori então elogia Evan, observando que nem todo mundo pode fazer uma aposta assim. Enquanto isso, um homem de chapéu e traje pretos os observa à distância. Ele pergunta ao seu associado se a garota que está casando com o Duque Eckhard é a mesma que ele está vendo. Ele confirma isso, acrescentando que ela é a filha do casal Rosetree, recentemente falecido. Essa informação surpreende o homem chamado Gil.
Enquanto ele acaricia um gato, Gildo lembra que o casal Roster morreu em um incidente relacionado a cavalos, não deixando muito para sua filha. Ele se pergunta se pretendem cuidar da filha de seus amigos lhe tornando a nora do Duque, considerando essa possível gentileza do Duque de Eckhard. As pessoas ao redor especulam que o noivado de Evan pode ter ajudado a controlar as forças rebeldes, e também comentam sobre a possível perda ao usar seu filho para tais fins. Gildo, que está ouvindo essas conversas, e acredita que deve haver uma razão por trás disso. Ele decide ficar de olho na situação, e sente que aprender mais sobre Lária pode lhe fornecer insights sobre os planos do Duque. Gil instrui seu associado a monitorar Lária de perto e relatar de volta para ele. Evan percebe que Lária parece inquieta e questiona por que ela repentinamente se sente fria e o que a está incomodando. Lária hesita, mas eventualmente explica que é por causa do bilhete. Ela pergunta a Evan se ela pode pegar algum dinheiro emprestado, já que não trouxe nenhum dinheiro vivo, expressando seu desejo de fazer uma aposta porque parece divertido, prometendo reembolsá-lo mais tarde. O Duque intervém e aconselha Lária que ela ainda não é adulta, e por isso que o mordomo não lhe deu acesso às suas economias. Lária insiste que ela não se importa, mas ela ainda quer fazer uma aposta. O Duque então lhe dá uma moeda de ouro, a surpreendendo. Ele a tranquiliza, dizendo que não é grande coisa. Lária nota que há uma imagem na moeda e o Duque confirma isso. Ele pergunta se ela está feliz agora, e Lária expressa sua felicidade, agradecendo ao seu sogro. O Duque menciona que falará com o mordomo sobre seus gastos. Ele contempla que apesar de sua pouca idade, ela ainda é uma Eckhard, então deveria ter seu próprio dinheiro para gastar. Ela se pergunta se é certo lhe conceder esse direito, mas ele diz a Lária que de agora em diante, se ela precisar de dinheiro, ela pode simplesmente desenhar algo. Lária se pergunta se isso significa que seu pai lhe dará dinheiro sempre que ela desenhar. Enquanto isso, um vendedor de ingressos se aproxima deles e pergunta se gostariam de fazer apostas. Lária concorda, e ambos entregam suas moedas junto com seus bilhetes. Lária entrega sua moeda de ouro e corajosamente aposta todo o seu dinheiro. Preocupado, Evan questiona sua decisão, mencionando o risco de colocar todo o seu dinheiro em um único cavalo, mas Lária insiste em seguir em frente. O Duque pergunta se ela não está despreocupada porque está usando o dinheiro de outra pessoa, e supõe que são apenas crianças se divertindo. Lária sorri, mas internamente ela se pergunta se seu pai está brincando. A corrida começa quando a bandeira é agitada e os cavalos entram em ação, correndo a toda velocidade. Neste momento, Seymour Goldlewa, um personagem que segue o capitalismo e tem como objetivo se tornar um nobre, apesar de sua origem humilde, é apresentado. Ele fez sua fortuna neste campo de corrida. Enquanto isso, Lária está perdida em pensamentos quando Evan chama seu nome para chamar sua atenção. Ele aponta entusiasmado que o cavalo em que ela apostou ganhou a corrida. As pessoas estão surpresas porque o cavalo preto, que faltava em experiência, emergiu vitorioso, mesmo com alguns colocando apostas contra ele. Ori fica surpreso quando vê o bilhete com o valor escrito como 3.412. Ele está chocado porque é a primeira vez que alguém apostou uma quantia tão grande de dinheiro. Ele menciona em como há duas pessoas que apostaram neste cavalo. O Duque então fica surpreso, e pergunta quem é o outro apostador. Ori revela que é apenas um plebeu de 18 anos. Lária pensa consigo mesma que o outro apostador deve ser Seymour, e considera que ele pode achar problemático dividir o dinheiro do prêmio. Ori diz a Lária que seu nome e foto aparecerão no jornal por causa da grande quantia que ela apostou, e Lária está agradavelmente surpresa. Ori decide lhe pagar em ouro, mas Lária se aproxima dele e diz algo em particular. Assim, Ori lhe entrega um envelope. Lária lhe agradece e aceita o envelope. O Duque pergunta a Lária sobre a troca, e ela felizmente mostra a ele uma moeda de ouro, expressando toda a sua gratidão pelo seu dinheiro da sorte. Ela então devolve a ele, lhe desejando sorte. O Duque sorri e pega a moeda, enquanto Lária se pergunta se ele estava realmente sorrindo. Ori comenta sobre a inteligência e natureza carinhosa de Lária, mencionando que o Duque Eckhard tinha um bom relacionamento com seus pais. O Duque concorda, mas aponta que a decisão de se casar não é fácil. Lária pensa muito bem da sabedoria de Duque Eckhard, achando que Ori é um adulador habilidoso. Ela considera Ori o mestre do campo de corrida, hábil em elogiar o Duque. O homem pergunta a Lária se ela se adaptou bem ao palácio, e ela, outra habilidosa em bajulação, responde com um sorriso que tudo está ótimo. Ela elogiou tanto Evan quanto seu sogro, expressando sua felicidade por se tornar um membro da família do Duque Eckhard. Na verdade, ela considera isso ainda mais sortudo que ganhar a aposta. A troca de elogios continua, enquanto Ori elogia o Duque, lhe chamando de o melhor e até de mesmo engraçado. Lária acha que isso é um pouco exagerado, já que a família do Duque realmente não tem senso de humor. Ori sugere que o Duque mostrasse seu senso de humor, mas o Duque responde com uma observação espirituosa sobre como piadas são contadas com bocas, não com pés, o que faz Ori cair na gargalhada.
Lara está chocada com essa reviravolta inesperada dos acontecimentos, admitindo que Ori é o melhor em bajulação. Evan, desinteressado, comenta que piadas, sejam elas com as mãos ou com os pés, não aconteciam no palácio do Duque. Mas Lara incentiva seu sogro a contar mais piadas em casa. Ela está prestes a dizer mais, mas de repente tosse sangue. Ela cobre a boca com um lenço e se desculpa, temendo que rumores sobre sua doença possam se espalhar se ela tossir mais. O Duque percebe o lenço dela manchado de sangue. De volta ao palácio, uma criada chamada Lisa se aproxima de Lara e pergunta se ela ouviu corretamente que ela ganhou muito dinheiro. Lara confirma, mencionando sua sorte. Lisa se oferece para ajudá-la a se arrumar, entendendo que Lara deve estar cansada das atividades do dia. Lara pensa consigo mesma, que mesmo que seja apenas o seu perfil, ele ainda aparecerá no jornal, e ela se sente aliviada que Lisa está ajudando. Ela menciona que Evan também vestiu um cravo vermelho e que eles combinavam, o que todos acham fofo. Lisa nota que os olhos do mestre também são vermelhos, sugerindo que eles são um par perfeito. Então Lisa sugere contar isso ao mordomo, para aumentar um pouco o orçamento para comprar um item vermelho. É revelado que Lisa tem servido a família do Duque desde que era pequena. Ela é habilidosa, elegante e capaz. Mas ao mesmo tempo, Lara secretamente se pergunta se Lisa poderia ser a investigadora enviada pelo Duque Card para vigiá-la, então ela decide ser cautelosa. Lisa pergunta o que ela planeja fazer com o dinheiro. Lara responde que ainda não tem certeza, mas quer gastá-lo com sabedoria. Ela também menciona em como está considerando doá-lo. Lisa fica surpresa e pergunta onde Lara planeja doar. Lara sugere orfanatos como uma possibilidade, e Lisa fica emocionada, observando que Lara é muito gentil. Ela então passa a mencionar a senhora Matilda, que também era uma alma gentil. Lara pergunta se ela está falando da senhora que faleceu e Lisa confirma, explicando que a senhora Matilda costumava fazer doações por onde quer que fosse, e seu coração gentil também trazia boa sorte aonde quer que ela fosse. Lisa comenta que a gentileza de Lara a fez lembrar da senhora Matilda. Mas Lara pensa que ela é bastante o oposto da senhora Matilda. Lisa continua dizendo que se a senhora Matilda estivesse viva, ela teria adorado Lara. Ela relembra a atmosfera na mansão do Duque quando a senhora Matilda estava por perto. De repente, Lisa pergunta se o mestre está lá aqui dentro. Lara confirma que ele está, mas explica que ela instruiu que ele não viesse mais cedo, já que estava se trocando. Ela pergunta por que Lisa está perguntando sobre ele. Lisa sugere que discutir sobre a falecida senhora na frente do mestre não seria apropriado, e se retira depois de expressar sua culpa. Lara então se aproxima de Evan, que está concentrado na leitura de um livro e comenta sobre seu hábito de leitura, mencionando que o livro parece desafiador, elogiando sua mente talentosa. Evan responde que tem lido livros assim desde a infância, e que esse não é nada especial. Lara brinca, dizendo que nunca mais o chamará de talentoso, quando Evan a encoraja a continuar fazendo isso. Lara acha isso fofo, pensando em como Evan está fingindo ser rabugento, em vez de realmente estar chateado. Ela reflete sobre como Evan vive na mansão do Duque, onde todos ainda sentem falta da senhora Matilda. Ela entende que o pai de Evan, o Duque Card, se afundou no trabalho depois do falecimento da senhora Matilda, o que levou Evan a se sentir um tanto abandonado. Isso ajuda a entender melhor sua personalidade. Lara faz uma promessa consigo mesma de que mesmo que acabem como um casal sem sentimentos românticos um pelo outro, ela ainda tratará Evan bem, já que ela tem um ponto fraco por crianças como ele. Se aproximando de Evan novamente, ela muda a conversa para a corrida de cavalos mais cedo no dia e expressa sua alegria com sua impressionante vitória. Lara reconhece sua própria boa sorte, mas ainda admira Evan por sua pesquisa cuidadosa e alta taxa de sucesso. Ela o elogia com entusiasmo, o chamando de incrível. Ela continua a falar sobre como foi ótimo o dia deles, indo a lugares juntos e ouvindo as fofocas das pessoas. Lara expressa sua esperança de que eles farão isso mais vezes, enquanto Evan permanece surpreso e incerto sobre como responder. Mais tarde naquela noite, Lara acorda e encontra o garoto parado na porta. Ela pergunta a ele para onde está indo, e ele responde que está indo para a biblioteca. Em um tom decidido, ela diz para ele voltar uma hora mais cedo. Evan reflete sobre a situação, pensando que apesar da pequena diferença de idade, Lara o trata como uma criança. Ele também percebe rindo que ela diz ter 14 anos, mas não sabia de onde vêm os bebês. Enquanto isso, o mordomo da família Cardes, Mirande, se aproxima de Evan e o cumprimenta. Evan diz a Mirande que é um bom momento para conversar, e pergunta se ele pode conseguir mais roupas vermelhas. Mirande fica surpreso e pergunta quantas ele precisa, achando estranho, já que Evan normalmente não se importa muito com roupas. Evan solicita cerca de 100, todas com diferentes tons, fazendo Mirande se perguntar sobre o pedido incomum de Evan. Lara se senta em um banco fora do palácio, lendo seu cheque de ganhos de 34.011 gramas.
Ela contempla a importância de ter tanto dinheiro, reconhecendo que o dinheiro lhe traz paz interior e a faz querer viver de forma mais excêntrica. Ela logo pensa sobre sua vida luxuosa na grande casa, com um bom chefe, onde ela nem mesmo precisa levantar um dedo. No entanto, ela percebe que para realizar seus planos, ela precisa de mais dinheiro ainda, mas o fato de não poder se mover livremente é um problema. Ela decide que deve encontrar alguém para fazer o trabalho para ela. De repente, ela vê o Duque no jardim e vê isso como uma oportunidade. Ela o cumprimenta com um alegre olá, pai. O Duque pergunta por que ela está lá, e ela responde que está simplesmente aproveitando o clima e fazendo algumas reflexões. O Duque indaga sobre o que ela está pensando e ela menciona sua ideia de organizar um torneio de corrida de cavalos. Ele parece confuso, então pergunta se dar um passeio não era diversão suficiente. Lara insiste que é ainda mais prazeroso com membros da família, e explica que ela tem criado memórias preciosas com as pessoas na mansão todos os dias. Ela então pergunta se ela pode sair da capital um pouco amanhã. Lara está toda arrumada e cheia de alegria, cantando enquanto se prepara. Eva anota e elogia, dizendo que ela está realmente bonita hoje. Pensando sobre ontem, Lara lembra de ter pedido ao Duque Eckhard permissão para sair sozinha. Quando ele perguntou por quê, ela respondeu com uma resposta vaga, assegurando a si mesma que poderia lidar com suas suspeitas depois de voltar. A garota se dá um joinha, se sentindo satisfeita com seu plano. Em resposta à pergunta de Evan sobre seus planos, ela confirma que realmente tem algo, e ao mesmo tempo pergunta se Evan vai à biblioteca hoje. Evan revela que na verdade ele vai ver o comandante dos cavaleiros, e que planeja começar a ir ao campo de treinamento amanhã. Lara fica chocada e pergunta por que ele está indo ao campo de treinamento na idade dele. Evan explica que ele simplesmente gosta de espadas. Lara reflete sobre o passado, quando Evan mostrou um raro momento de aprovação, notando como ele já tinha mostrado seu interesse em esgrima de forma discreta. Ela sugere que ele deveria mostrar suas habilidades ao comandante dos cavaleiros, e recomenda um colete mais modesto para ele. Ela exclama que é muito fácil ser gentil com Evan. Ela pensa em como já viu o diário de Evan antes, parecia já ter olhado para a resposta correta antes de resolver um problema. Ela planeja ajudá-lo a escolher roupas, uma vez que ela está em posição para fazer isso. Enquanto Lara fala, Lisa lhe chama, se dirigindo a ela como Lady Lária. A garota reconhece a presença de Lisa e diz a Evan que vai embora. Ela encoraja Evan a ver o comandante dos cavaleiros e depois voltar. Evan tenta dizer algo, mas fica sem palavras enquanto Lara sai, enquanto ele permanece perplexo. Mais tarde, Lara visita o mercado e fica ocupada olhando as vitrines. Ela acha tudo interessante e pergunta a Lisa sobre um vestido, questionando se era bonito. Lisa concorda, dizendo que realmente é muito bonito. Hoje, Lara levou Lisa e 2 cavaleiros, como sua assistente e vigias durante sua visita ao mercado. Lisa pergunta se Lara pretende comprar o vestido, mas Lara responde que não. Ela já entrou e saiu de lojas por 2 horas e acha que todos devem estar entediados e cansados. Lara sugere parar em um último lugar, e Lisa pergunta se há uma loja específica que ela quer visitar. Lara confirma que tinha uma confeitaria muito famosa na área que Evan gosta, e ela realmente quer comprar algo de lá. Há muitas pessoas esperando na fila, então, eles têm que esperar por 1 hora. Lisa sugere dizer aos funcionários que Lara é a pequena senhora do Duque de Eckhard para serem atendidos mais rápido, mas Lara se recusa, já que não quer causar nenhum problema para o Duque. Lara explica que embora vá demorar algum tempo, eles devem esperar na fila para comprar as sobremesas, já que é limitado a 1 por pessoa. Ela enfatiza que todos devem pegar uma. Enquanto fala sobre o delicioso ganache da loja, Lara começa a tossir. Lisa fica preocupada, perguntando se ela está bem, o que Lara responde que está bem, mas precisa ir ao banheiro. Lisa se oferece para acompanhá-la, mas Lara diz que não precisa, enfatizando a importância de ficarem na fila. Ela explica que todos deveriam pegar um ganache cada um para que possam ter um chá juntos, e se uma pessoa não puder comprar um bolo, isso quebrará o momento do chá com Evan e o Duque, e isso não é bom para o relacionamento deles. Lisa fica chocada com essa perspectiva, enquanto Lara continua a enfatizar a importância de manter suas conexões e harmonia familiar. Ela menciona que sem o momento do chá, os relacionamentos podem se tornar distantes, e assim pode não haver sucessores, colocando em risco toda a história da família. Lisa pergunta se Lara retornará em breve do banheiro, e Lara garante que estará esperando em frente à loja depois de ir ao banheiro, apesar de sua tosse. Ela então diz a Lisa para ter cuidado e se dirige ao banheiro, quando na verdade embarca em sua missão secreta. Ela encontra um café escuro sem placas, apenas uma estátua de um cavalo horrendo. Ela entra na loja e pergunta sobre Sven Bastion, mostrando sua foto do jornal como referência. Ela pede aos funcionários do café para informá-lo que ela quer encontrá-lo imediatamente. Enquanto Eva entra no campo de treinamento, o comandante dos Cavaleiros de Eckhard, Ludar de Ardo,
se apresenta e cumprimenta o príncipe Evan. Ludar reconhece a vitória anterior de Evan no concurso de esgrima juvenil, e menciona que como sucessor da família Eckhart, Evan deve trabalhar duro no futuro. Evan se lembra do concurso do ano anterior, quando o tom de Ludar muda e ele aborda um tópico sensível, lembrando Evan de como sua mãe morreu devido a complicações durante o seu nascimento. Ludar insinua que o nascimento de Evan causou uma grande quantidade de tristeza e solidão para o Duque de Eckhart. Evan fica surpreso com essa acusação inesperada e considera dar um aviso a Ludar, mas o homem continua a culpar Evan pelos infortúnios da família, afirmando que ele deveria nunca ser feliz por causa da dor que causou. Evan reflete sobre como se sentiu um pouco melhor quando Larry o ajudou a escolher algumas roupas, ao contrário de seu pai, que escolhe suas próprias roupas todos os dias e toma café da manhã sozinho. Ele também percebe que focar na esgrima o ajudava a se livrar de distrações e a treinar seu corpo. Evan então faz uma promessa a si mesmo, de que ele começará a passar mais tempo com seu pai, chegando antes do café da manhã e ficando com ele até o jantar. Ele reconhece que seu dever é apoiar e fortalecer a posição do Duque, e entende que a timidez não deve distraí-lo de suas responsabilidades. Internamente, Evan reconhece que viver à sombra do Duque por toda a sua vida seria tão infeliz quanto a situação de seu pai. Enquanto isso, a visita de Larry à loja misteriosa leva a uma área de cozinha surpreendentemente espaçosa. Ela se maravilha com o tamanho da cozinha, mas logo descobre que Sven Besson está esperando no andar de cima. Ela sobe as escadas e encontra o enigmático líder da guilda de inteligência sombria Bestialia, Sven Besson. Sven reconhece que Larry sabe seu nome verdadeiro, se referindo a ela como Larry Rose Eckhart, mas mesmo assim, ele se apresenta formalmente durante a conversa. O gato preto de Sven se aproxima de Larry e começa a brincar em seu colo, surpreendendo Sven com o comportamento incomum de seu companheiro felino. Larry rapidamente vai ao ponto, oferecendo a Sven 10 moedas de ouro em troca de sua ajuda. Ela então explica seus 3 objetivos. Primeiro, ela quer comprar um título. Segundo, ela planeja comprar uma terra. Larry enfatiza a necessidade de sigilo, garantindo que o Duque de Eckhart permaneça inconsciente de suas ações. Ela também pensa em seu prêmio da corrida, pretendendo se afastar dos eventos da história de Seymour. Sen escuta atentamente, e Larry se refere ao seu plano como um trabalho, garantindo que ele entendesse a gravidade de sua missão. Sven observa que Larry ainda é bastante jovem, com apenas 14 anos. Ao mesmo tempo, Larry fica impressionada que como chefe da guilda de informação, Sven já saiba sua verdadeira idade. Ela sugere criar uma persona fictícia com detalhes virtuais para ocultar sua identidade. Larry informa Sven que o solo que ela pretende comprar fica em Anua, enfatizando que ela não terá dinheiro suficiente para comprar toda a propriedade, então ela planeja adquirir apenas a metade. Anua é escolhida estrategicamente, pois fica longe da capital e é relativamente barata. Larry sabe que Anua tem um grande potencial devido às suas vastas reservas de minério de ferro, o que poderia aumentar seu valor exponencialmente uma vez descobertas. Ela expressa sua intenção de começar adquirindo o título de barão, entendendo que até mesmo Seymour não seria capaz de comprar toda a propriedade. Sven volta sua atenção para Larry, pronto para ouvir seu terceiro e mais importante pedido. Ela informa ao comerciante que em breve seu sogro, Duque Eckhart, procurará um médico de família para cuidar dela, e diz que embora acredite que ele encontrará o médico mais competente do império para ela, ela prefere alguém que em vez de ser capaz, estaria disposto a ficar ao seu lado. Interiormente, ela se lembra de como na história original, o Duque contratou um médico para cuidar de sua saúde, e ao mesmo tempo ficava de olho em quando sua saúde pioraria e ele teria permissão para casar seu filho com a princesa imperial. Ela diz ainda a Sven que se alguém de sua guilda acabar assumindo o lugar de seu médico e entrar em contato com ele, se tornaria muito mais fácil. Sven murmura alguns tudo bem, enquanto seu gato ronrona em seu colo e pede a Larry, que se possível, peça por uma médica para si mesma, já que ele tem alguém perfeito para essa posição em mente. Assim que Larry acena com a cabeça, ele explica que a pessoa que ele enviará se chamará Serena Moristo e que ela deve lembrar desse nome para quando chegar a hora. Larry fica desconcertada com quão facilmente ele entendeu seu pedido, quando ela só explicou a ele o básico. Ela se lembra de como, até mesmo na história original, a guilda de Sven era conhecida por sua lealdade. Ela se lembra de como mantiveram sua posição e também protegeram a confidencialidade de Seymour na história original, mesmo quando Duque Eckhart perguntou sobre ele e a princesa. A garota fica aliviada ao saber que o cara que ela supôs que seria um louco por gatos, é realmente capaz de fazer seu trabalho. Assim, ela o agradece por aceitar seu pedido, e em troca Sven sorri de volta para ela, lhe dizendo como ele vai gerenciar tudo conforme seu pedido, começando pelo cheque que ela solicitou. Ele começa a rabiscar algo em seu bloco de notas, e quando é revelado que ele estava apenas escrevendo um cheque de devolução para Larry, ela fica atônita ao ver que ele escreveu 100 moedas de ouro em vez das 10 que ela pediu de volta.
Sven admite que sabe o que escreveu e revela que devolveu mais dinheiro a ela que o solicitado porque quer fazer um acordo com ela. Lária fica assustada a princípio e se pergunta o que ele quer dizer com isso, quando então o comerciante revela que era informação o que ele desejava. Lária se pergunta que tipo de informação, e nega saber qualquer coisa sobre o Duque Cardes que o beneficiaria, mas apenas para descobrir que ele queria informações sobre ela mesma. Lária fica instantaneamente surpresa ao saber disso, e em sua mente, deduz que embora ela pudesse inventar coisas e se recusar a compartilhar qualquer informação valiosa, se ela quiser estabelecer outros acordos com ele no futuro, terá que revelar alguns detalhes sobre si mesma. Ela também percebe que já que esse sujeito já tem ideia de quem ela é, essa pergunta pode ser um teste dele, o qual felizmente, ela sabe como lidar. Ela bate o punho na mesa de madeira e concorda em compartilhar informações, no entanto, ela diz que não fará isso por dinheiro. Em vez disso, ela exige informações em troca, uma proposta que também surpreende o comerciante. Ela decide que cada um responderá a uma pergunta do outro, em um acordo justo. Sven acena com a cabeça, divertido com quão bem ela lidou com sua proposta, e enquanto ela pondera sobre o que perguntar, ela decide encontrar informações sobre as coisas que não estavam escritas no livro, precisamente, sobre a falecida duquesa de Ecardes. Mais uma vez ela se arrepende de não ter lido o epílogo, decidida a usar esta oportunidade para preencher as páginas vazias de sua memória. Sven prontamente lhe conta que a duquesa foi casada na família Ecard através de um casamento arranjado, muito parecido com o dela com Eva. Mas ela logo se tornou muito próxima do duque por causa de sua personalidade calorosa e gentil. Isso deixa Lária perplexa ao imaginar o frio duque sendo próximo de alguém, e Sven continua a cantar os louvores da duquesa, falando sobre o quanto todos amavam e gostavam de estar perto dela. Ele ainda revela que a duquesa era surpreendentemente fã do senso de humor do duque, o que surpreende Lária enquanto flashbacks das piadas sem graça do duque passam por sua cabeça, a levando a acreditar que o amor entre o duque e a duquesa deve realmente ser verdadeiro se esse for o caso. Sven ainda informa, para sua surpresa, que o agora workaholic duque costumava trabalhar o mínimo possível naquela época, para passar o máximo de tempo possível com sua esposa. Ele era muito apegado e nervoso perto dela, chegando até a achar extremamente detestável sempre que outro homem tentasse conquistar um favor dela. Quando Lária não entende o que exatamente ele quer dizer com outros homens, Sven revela que uma vez a duquesa foi à cidade com o comandante assistente dos cavaleiros, o que fez o duque perder a cabeça por dias. Lária se pergunta se o comandante assistente daquela época é o atual comandante dos cavaleiros, e o comerciante confirma sua suspeita, dizendo que de fato ele era o infame Ludarde Azul, sempre usando seu uniforme azul. Ele ainda revela que embora ninguém saiba ao certo por que ele tem um senso de moda tão estranho, popularmente se acredita que ele veste azul porque a cor combina com os olhos da falecida duquesa Matilda, embora Sven também diga que isso poderia ser um rumor infundado, já que a duquesa era amada por muitas pessoas sem intenções ocultas. Lária se perde em pensamentos profundos enquanto o gato do comerciante se aconchega contra ela. Sven continua a revelar que a duquesa, embora fosse originalmente frágil, ficou mais fraca quando teve seu filho Eva. O duque estava nervoso com a ideia dela engravidar, e infelizmente, seus temores se concretizaram, com ela falecendo logo depois de Eva nascer. Lária se pergunta o quanto Evan ficaria chateado se soubesse disso, mas percebe que ele provavelmente já sabe, a julgar pelo modo carinhoso com que todos os servos no ducado ainda falam sobre sua mãe. Sven, ao encerrar a conversa, pede que Lária tome cuidado, já que Evan se assemelha ao pai dele de cabo a rabo. Lária não entende completamente o ponto dele, supondo que ele está se referindo às semelhanças físicas entre eles, e acena com a cabeça. Então, o comerciante passa a apresentar sua pergunta a ela, e lhe pergunta o que ela pensava do Duque Cardes. Lária está ciente que poderia tentar dar a mesma resposta que daria na mansão do Duque, o chamando de um pai amoroso e atraente, mas ela também sabe bem que não deve mentir para o comerciante agora que conquistou parte de sua confiança. Dito isto, ela lhe diz que acredita que o Duque poderá eventualmente assumir o controle do Palácio Imperial, acreditando que ele tem o potencial para fazer isso. Sua resposta deixa o comerciante perplexo, o que traz um sorriso ao rosto dela, sabendo muito bem que sua resposta o satisfez. Algum tempo depois, Lária retorna à padaria onde Lisa esperava com os dois cavaleiros, a fazendo-se perguntar se eles compraram as fatias de bolo que ela tinha pedido. Lisa diz que cada um deles comprou uma fatia de bolo, exatamente conforme seu pedido, o que leva Lária a entregar a eles os buquês de flores que ela comprou para cada. Os servos ficam extremamente surpresos ao ver as flores, e enquanto Lária os agradece por esperarem em uma fila tão longa por ela, ela se pergunta se eles não gostam de flores, dado a falta de resposta. Lisa diz que não é o caso e agradece, antes de perguntar o que ela está segurando em suas mãos, apontando para a caixa de papelão no colo de Lária. Mas a jovem senhora apenas sorri e diz que é um segredo. Enquanto isso,
na mansão dos Ecardes, o Duque se instala em seu escritório folheando alguns documentos, e solta um suspiro de alívio ao perceber que muitos de seus problemas urgentes foram resolvidos com o casamento de seu filho com Lária. Ele coloca os papéis de volta em sua mesa, resmungando sobre como o Duque Orlando não vai suspeitar deles por enquanto, dado as circunstâncias, e lembra a si mesmo que precisa ser extremamente cuidadoso por agora, já que todos os olhos estão voltados para ele, enquanto ele lentamente sobe ao poder. Ele então se levanta de sua cadeira e caminha até o tabuleiro de xadrez colocado em sua mesa, lembrando a si mesmo que para conquistar o controle do Palácio Imperial, ele precisava conseguir o controle sobre a Princesa Imperial. Brincando com as peças de xadrez, ele traça planos e diz a si mesmo que conseguirá que seu filho se case com a princesa, enquanto ele lentamente elimina todos os seus inimigos e faz com que seu poder cresça ainda mais. O pensamento o faz se lembrar de Lária. Ele admite que nunca tinha planejado espionar junto ao túmulo de sua esposa, mas ainda assim é realmente certo que Lária está gravemente doente. Ele se lembra de como Lisa o informou que ela tem tossido sangue de vez em quando, com ele também presenciando ela fazendo isso pessoalmente. Lembrando de como Lária fugiu ao ter um episódio de tosse nas corridas, ele percebe que ela fez isso para evitar que uma cena fosse criada. Isso faz perceber o quão sábia foi essa decisão, o que também o lembra de como ela reconheceu seu senso de humor e o faz sorrir. Isso também o faz perceber que aquela foi a primeira vez que ele fez uma piada desde a morte de sua esposa, cerca de 13 anos atrás. Mas assim que percebe que está sorrindo sozinho, ele lembra a si mesmo para não se deixar levar, já que ele só trouxe a garota para sua mansão para permitir que ela morra em paz. Além disso, já que ela ganhou um prêmio tão grande nas corridas, ele sente que não é desnecessário manter os olhos nela, pretendendo observá-la de perto através dos olhos de Lisa. Assim que ele termina de pensar isso, a porta de seu escritório bate, e Lária entra perguntando se ele está ocupado naquele momento. O Duque diz que não está, o que nesse caso, faz ela se perguntar se ele gostaria de tomar uma xícara de chá com ela, ao que o Duque concorda. Uma vez que os dois se acomodam, Lária lhe serve o bolo de ganache que ela trouxe para ele da cidade, revelando que Lisa e os cavaleiros ficaram na fila por horas apenas para conseguir esses bolos para ela. Ela também expressa tristeza pelo fato de Eva não poder se juntar a eles por causa de seu treinamento. Enquanto o Duque dá uma mordida no bolo, a doçura instantaneamente leva seu ânimo, e seus olhos se arregalam de tão bom que é. Ele pergunta se ela foi à cidade apenas por causa deste bolo, e Lária admite que embora ela quisesse que eles passassem tempo juntos como uma família na hora do chá, o motivo pelo qual ela foi à cidade não foi apenas esse. Em vez disso, era para lhe dar um presente. Ela então tira o livro que trouxe para ele, intitulado O Nascimento de uma Família, que é um lançamento particularmente novo e limitado, mas que vem ganhando popularidade constantemente. Ela revela que quis visitar a cidade para comprar presentes para sua família, já que inesperadamente ganhou uma grande quantia de dinheiro, então queria gastá-lo de uma boa maneira. Enquanto o Duque olha para o belo livro com admiração, Lária revela que comprou livros porque Evan gosta deles, e ela acredita que ele também gosta. Ela ainda revela que como esse livro está com uma alta demanda, ela está orgulhosa de si mesma por correr e conseguir agarrar a última peça disponível. O Duque calmamente diz que não é possível que esse fosse o último livro na livraria em que ela foi, a fazendo rir e dizer que é verdade, já que ela quis dizer era o último deste livro na prateleira, e não o último da loja inteira. Mas de repente ela tem um surto de tosse novamente, o que a faz levantar de sua cadeira, pedir desculpas ao Duque, e sair correndo de seu escritório. Ele fica sozinho, olhando com surpresa para ela saindo dela. Ele olha de volta para o livro que ela acabou de dar a ele e manda chamar a criada Lisa imediatamente. Uma vez que a criada é trazida e o interrogatório começa, ela explica que quando Lária foi à cidade hoje, tudo o que ela fez foi passear de uma loja para outra, olhando vários vestidos e acessórios. Mas ela não comprou nada para si mesma. O Duque se pergunta se esse é mesmo o caso, enquanto ele tamborila o dedo na mesa à sua frente. Enquanto isso, Lisa continua a explicar que depois que saíram do mercado, ela os levou à confeitaria para comprar os populares bolos de ganache para organizar a hora do chá com ele e Eva, já que ele adora doces. O Duque murmura um suspiro, enquanto Lisa continua explicando que enquanto os três deles esperavam na fila pelo bolo, Lária foi comprar alguns livros para ele e Eva, o que resumia toda a viagem deles. O Duque acena com a cabeça e a dispensa, se levantando de sua cadeira para deixar o quarto. Mas bem antes de fazer isso, Lisa também o lembra do médico de família que ele estava procurando, e pergunta se eles deveriam começar a procurar por alguém. O Duque diz a ela que deveriam fazer isso imediatamente, pedindo também que ela volte à cidade e compre todos os itens em que Lária ficou interessada hoje. Lisa não entende de imediato, o que leva o Duque a explicar que não era adequado ao nome de sua família que sua nora tenha ido à cidade e voltado de mãos vazias. Dito isso, ele acrescenta que Lisa também deve comprar alguns outros presentes extras para ela, se achar apropriado, fazendo com que a criada acene com a cabeça e prometa cumprir aquilo, antes de se despedir.
Assim que ela deixa o Duque em sua companhia, ele pega o desenho que Lara lhe deu alguns dias atrás, enquanto olha para ele com um olhar horrorizado nos olhos. Enquanto isso, Lara veste seu roupão de dormir e se joga na cama, suspirando com quão cansativa foi a sessão de compras de hoje. Ela suspira novamente, pensando no quanto de esforço leva para esconder a fruta que chia de Lisa, agora que ela está bastante certa de que Lisa tem espionado ela amando do Duque, e logo se vê lentamente adormecendo em um sono tranquilo. De repente, a porta de seu quarto range ao abrir, revelando o rosto empoeirado de Evan. Lara pergunta se ele acabou de voltar de seu treinamento a uma hora tão tarde. Evan apenas desvia a pergunta, e em vez disso, se pergunta por que ela ainda não dormiu, e se por acaso ela estava esperando por ele. Lara diz que é natural que ela não consiga dormir até que ele retorne, e passa a questioná-lo de novo sobre seu treinamento, perguntando se ele esteve treinando todo esse tempo. Enquanto o pobre rapaz entra, ele lhe diz que sim, com ela notando a sujeira que manchava suas botas. Então, com as costas ainda voltadas para Lara, Evan diz para ela não esperar por ele de agora em diante, já que ele vai chegar bastante tarde, e ainda revela que não será capaz de se juntar a ela no café da manhã. Essa revelação faz com que ela se pergunte se ele começará seu treinamento mais cedo pela manhã de agora em diante, o qual ele acena com a cabeça. Isso a faz se perguntar por que ele está tentando se tornar o maior cavaleiro de todos, mesmo que não haja guerras iminentes sobre eles ainda. Conforme Evan desaparece atrás da porta do armário, Lara se sente desapontada por não poder passar tempo com ele, mesmo querendo. Mais tarde, à noite, depois que Evan retorna todo limpo e revigorado, ele nota o pedaço de bolo de ganache cuidadosamente colocado em sua mesa, o fazendo questionar o que é. A sonolenta Lara ele escuta, explicando que ela trouxe de volta da cidade quando a visitou de dia. Já que ele parece gostar muito de doces, ela também explica que ainda enviou Lisa para chamá-lo na hora do chá, pois queria que os dois, junto do Duque, passassem algum tempo juntos. Mas ele recusou o convite. Isso surpreende Evan, mas ele não diz nada, e em vez disso ele baixa a cabeça envergonhado. Lara, por outro lado, não guarda rancor contra ele, pedindo que ele coma antes de dormir, já que deve estar faminto de tanto treinar durante o dia. Conforme ela se vira para o lado, lentamente adormecendo, ela diz que compartilhou um pedaço do bolo com o Duque à noite e gostou muito, antes de desabafar sobre quanto tempo teve que esperar na fila para conseguir esse bolo. Enquanto o sono começa a entorpecer seus sentidos, Lara suspira pela fraqueza de seu corpo ao se sentir sonolenta depois de uma simples visita à cidade. Interiormente, ela percebe que ainda precisava contar a Evan sobre o livro que comprou para ele de presente, mas não consegue, adormecendo naquele momento. Evan então encontra o referido livro, e embora se pergunte o que é, ele não consegue uma resposta da bela adormecida. Em vez disso, ele encontra um bilhete de Lara, colocado cuidadosamente junto com o livro. Ela o parabeniza por começar suas novas aulas e se pergunta se ele gostou do dia, antes de revelar que foi à cidade para comprar presentes para sua nova família já que recebeu uma grande quantia de dinheiro ao ganhar a aposta nas corridas. Ela explica ainda que como ele parece gostar muito de livros, foi a uma livraria para comprar um para ele. Mas ao contrário dos livros difíceis que ele gosta, ela escolheu um livro ilustrado e bastante simples para ele, perguntando se ele também o acha bonito. Ela também diz ainda que eventualmente lerá a história para ele, e enquanto o garoto olha para o livro, seus olhos brilham de emoção. Mais tarde, à noite, quando Lara é acordada por uma brisa de vento, ela fica surpresa e cética ao encontrar o garoto ainda sentado em sua mesa. Ela percebe que ele está segurando a carta que ela escreveu para ele, e se pergunta por que ele está lendo ela tão tarde da noite. Conforme ela continua a observá-lo sem que ele saiba, ela nota como ele parecia mal em comparação a antes, e deduz que tudo mudou quando ele começou seu treinamento com a espada. Isso a faz se perguntar imediatamente se algo aconteceu ou está acontecendo com ele nos campos de treinamento. Na manhã seguinte, Lara se encontra sentada sozinha à mesa tomando seu café da manhã, mas sua comida está totalmente intocada, já que ela está distraída em pensamentos sobre Evan, que parecia estar completamente fora de si na noite passada. Ela ainda suspeita que algo deve ter acontecido com ele durante seu rigoroso treinamento, quando é trazida de volta à realidade pelo rangido alto da porta, e enquanto Lisa entra no quarto, acompanhada pelos dois guardas, Lara fica surpresa com a chegada repentina deles, perguntando o que os levou ao seu quarto. Assim, Lisa revela como o Duque ordenou que ela comprasse tudo o que os olhos dela tinham visto durante sua viagem ao mercado. Lisa explica que ela estava lá para tirar suas medidas, para que pudesse comprar vestidos do seu tamanho exato, e terminar de fazer o resto dos pedidos. Mas Lara para de ouvir assim que escuta que o Duque encomendou presentes para ela, e seu coração se derrete enquanto ela fica com os olhos cheios de lágrimas pela bondade do homem. Enquanto Lisa se ocupa tirando as medidas, ela diz a ela que o Duque não quer que a família pareça mal, e é por isso que ele não quer que Lara seja privada de nada, querendo garantir que ela tenha tudo o que precisa para levar uma vida confortável.
A garota se arrepende de não ter olhado para coisas mais caras, já que isso significaria muitos mais presentes caros. Durante a conversa, ela de repente percebe que suas suspeitas sobre Lisa estavam corretas, o Duque realmente estava lhe vigiando através da criada. Ela sabe que tudo o que ela diz será literalmente repetido na frente do Duque, então ela entra no jogo, e passa a cantar elogios em seu nome, o elogiando por sua bondade e exclamando de empolgação quando finalmente vê os colares que foram comprados para ela. O coração de Lisa se derrete ao ver a pequena Lara saltitando de alegria, e até mesmo a menina se sente verdadeiramente tocada quando olha para a pilha de presentes ao lado dela. Ela brinca consigo mesma, pensando em como bastava presentes caros para derreter seu coração gelado, e se perguntando se seu charme começou a influenciar o Duque, já que ele tem se aberto mais na sua frente. Apesar do fato de que ele é um vilão arquétipico que planeja assumir o Palácio Imperial no futuro, ela começa a se perguntar se pode alterar ligeiramente o futuro intervindo em seus planos, o ajudando a encontrar seu caminho de alguma outra forma que não envolva sua própria morte. Talvez assim ela consiga satisfazê-lo o suficiente para que ele não queira que ela morra, e os três poderão viver vidas felizes e envelhecer juntos. Antes de sair, Liz informa a Lara que o Duque também tem a intenção de designar um médico de família para ela, graças à sua saúde em declínio. Ela finge estar chocada com essa informação, embora já estivesse esperando por essa notícia desde o começo, e até ter um plano elaborado para manter sua doença em segredo. Ao mesmo tempo ela se sente um pouco decepcionada ao saber que o Duque ainda está seguindo com seu plano original, e se pergunta se todos esses presentes caros são para seus fins egoístas, para aliviar sua consciência e não se sentir culpado por torcer pela morte dela. Lara solicita que ela providencie uma médica para ela, dizendo que não se sentiria confortável na presença de um médico homem, já que ela só confia em um único homem adulto, o Duque. Lisa fica surpresa com esse comentário, já que a maioria das pessoas costuma ser incrivelmente intimidada pelo Duque. Mas Lara diz que seu rosto bonito lhe traz toda a paz do mundo, enquanto ela sinceramente espera que todos os seus elogios sejam encaminhados ao Duque. 3 dias se passam e Lara não tem uma única oportunidade de conversar com Eva, já que ele está sempre com pressa para treinar logo de manhã cedo, e à noite, ou ele cai na cama exausto ou fica acordado até tarde estudando. Ela está ficando cada vez mais impaciente, e quer desesperadamente perguntar a ele sobre o que tem lhe incomodado tanto. Ela decide finalmente confrontá-lo essa noite. De repente, ela ouve alguém bater a porta e encontra uma bela mulher de cabelos vermelhos longos parada à entrada. Ela se apresenta como Serena Moristo, dizendo a Lara que será sua médica a partir de agora, e irá monitorá-la todos os dias para garantir que ela esteja saudável. O nome imediatamente soa um alarme na sua cabeça, e ela logo percebe que Serena é a médica falsa que Sven prometeu providenciar para ela. Ela está impressionada com a rapidez e o sigilo com que ele conseguiu convencer o Duque a contratar alguém da Guilda de Inteligência. Serena informa que Sven pediu que ela cuidasse bem de Lara, e ela sabe que Sven está levando esse acordo muito a sério, já que ela investiu bastante dinheiro nisso. Lara pergunta se ela é uma médica de verdade, e Serena responde com um sorriso brilhante, dizendo que não sabe nada sobre medicina. Ela admite que leu alguns livros introdutórios antes de sua entrevista, então não estava mais totalmente sem noção. Lara se pergunta como ela conseguiu passar na entrevista com o Duque, e Serena conta que toda a documentação falsa, incluindo seu diploma de graduação, sua licença médica e diversas cartas de recomendação, foram suficientes para satisfazer o Duque. Serena acrescenta que é bastante incomum para Sven ficar envolvido em um acordo como este, então, ele deve ter ficado bem satisfeito com sua proposta. Lara tem plena consciência que Sven só está interessado nela porque quer aprender mais segredos sobre ela, além dos planos do Duque. Serena vai direto ao assunto e pergunta como pode ser útil a ela, dizendo que foi instruída a relatar todos os seus achados direta e diariamente ao Duque. Lara informa que sofre de uma rara condição pulmonar chamada doença pulmonar Garba, e que morrerá de complicações em 6 a 7 anos. Quando ela pede para Serena contar tudo isso ao Duque, a mulher se pergunta por que Lara usou todo o seu dinheiro para comprar aquele pedaço de terra e um título para si mesma, quando na verdade ela irá morrer jovem de qualquer forma. Ela tranquiliza, dizendo que ela vai melhorar em breve, e pedindo para ela não se alarmar se começar a tossir grandes quantidades de sangue. Serena fica surpresa que seu trabalho será tão fácil, quando seu tom fica sério, dizendo que tem um favor importante a pedir a Lara. Lara se preocupa e diz que não será capaz de ajudá-la se for algo grande, mas finalmente pedindo para ela dizer o que quer dela. Serena hesita um pouco, mas finalmente admite que quer permissão para namorar pessoas do palácio, já que tem seus olhos voltados para alguns caras bonitos que trabalham ali. Lara fica completamente surpresa com essa declaração escandalosa, mas ainda assim, diz para ela fazer o que quiser e namorar quem ela quiser. Serena fica extasiada ao ouvir isso e se oferece para encontrar um rapaz bonito para Lara também, dizendo que também manterá isso em segredo. Serena diz que enquanto ela não entende nada de medicina, ela é meio que uma especialista quando se tratava de casos secretos.
Mas Lária fica boquiaberta ao ouvir isso, e exclama que jamais sonharia em ter um caso, já que é casada. Mas Serena lhe diz que é apenas um casamento arranjado, e é muito comum para jovens casais, forçados a um casamento por razões políticas, terem muitos casos secretos. Lária se lembra de como a infidelidade também desempenhava um grande papel na história desse romance, percebendo que como o divórcio é proibido por lei nesse mundo, deve ser inevitável que as pessoas se cansem de seus parceiros e busquem a emoção de um novo amor mais uma vez. Ela começa a entender que seu conceito de traição pode ser drasticamente diferente daquilo que as pessoas daqui pensam, já que é bastante comum que os pais casem seus filhos como bem entenderem. Serena segura firmemente suas mãos nas dela, pedindo que avise caso ela precise de conselhos relacionados a homens, já que é uma profissional no amor. E no mesmo instante, Lara começa a ter dúvidas sobre ter Serena como sua médica falsa. Mas ainda aprecia seu entusiasmo e sua personalidade cativante. Quando Serena está prestes a sair, Lara diz que tem algo importante que ela quer que ela diga a Sven. Ela diz que quando estava em sua viagem de compras, sentiu um cheiro de queimado atrás da cafeteria, e queria que Sven investigasse. Ela diz a Serena que tem um pressentimento que algo terrível pode acontecer, completando de que não faz mal ser cautelosa. Ela está fazendo o seu melhor para parecer o mais inocente e desinformada possível, já que não quer levantar suspeitas contra si mesma. Lara não quer que nenhum mal aconteça nem a Sven nem a Serena, já que acabou de conhecê-los recentemente, e o comentário aquece o coração de Serena. Na realidade, Lara já sabe que um mago se mudou recentemente para o porão do prédio onde mora a mãe de Sven, ficando bem atrás de uma cafeteria. No romance, o mago acaba errando um de seus experimentos, o que causa uma enorme explosão e a morte de sua mãe, fazendo com que Sven caia nas profundezas escuras da depressão graças à sua perda infeliz. Por conta do estado miserável em que ele se encontra, o protagonista Seymour enfrenta muitos problemas quando tenta comprar a Nu através dele. Mas agora que Lara o alertou antecipadamente, ela espera ter impedido o grande desastre de acontecer, imaginando Seymour não deverá ter problemas para comprar o restante do pedaço de terra. Embora Lara esteja fazendo isso para que Sven se sinta em dívida com ela também está secretamente ajudando Seymour no processo. Finalmente, Serena chega de volta à sede de sua guilda, onde Sven pergunta a ela sobre seu primeiro dia na propriedade dos Ecardes. A mulher o atualiza, dizendo que Lara é a garota mais fofa que ela já viu, também contando-lhe sobre sua doença, a sua cura potencial, e o fato de que ela está mentindo para o Duque sobre sua doença, desejando que ele acredite que ela morrerá aos 20 anos de idade. Sven elogia a astúcia da garota, dizendo que ela é bastante madura para a sua idade, e ele começa lentamente a entender seu grande plano de fingir que está prestes a morrer para que possa fugir, vivendo debaixo uma nova identidade. Sven diz a Serena para ficar de olho em Lara, quando finalmente admite que Mestre Nil, o gato preto deles, respondeu a ela, se sentando em seu colo e miando várias vezes. Parece que a resposta do gato tem um significado muito importante, já que Serena fica chocada ao ouvir isso e pergunta a Sven se Lara é a escolhida que atende a todas as condições estabelecidas pelo Mestre Nil. Sven responde que essa pergunta só será respondida daqui a 10 anos, quando em um surpreendente desdobramento dos acontecimentos, é revelado que Mestre Nel é na verdade, o diabo em forma de gato, que está visitando o reino humano por um breve período. O fato dele ter respondido a uma nobre sugere que Lara está na mesma frequência que ele, então eles precisariam ficar de olho nela o tempo todo. Serena promete ficar ao lado dela e continuar observando, ansiosa pelo dia em que Lara finalmente fugirá e viverá uma vida secreta, já que isso significará que ela será livre para namorar quem ela quiser, sem se sentir culpada por estar casada. Sven conta a Serena sobre um plebeu que veio visitá-lo, pouco antes dela. Ele era outra pessoa que tinha ganhado a aposta junto com Lara durante a corrida de cavalos. O estranho queria comprar um título e alguma terra, assim como a senhora Lara, mas como ele não tinha dinheiro suficiente, acabou comprando o resto da terra que Lara não tinha comprado. Serena fica desconfiada dessa pessoa estranha, imaginando se ele não é um stalker assustador que está copiando tudo que Lara tem feito, quando na realidade, é exatamente o oposto. Serena sai do escritório, com a intenção de informar Lara sobre o comportamento estranho do desconhecido, mas antes ela diz a Sven que ela poderia ser a pessoa que ele esteve esperando por toda a sua vida. Naquela noite, Lara se encontra esperando pacientemente na cama pelo retorno de Evan de seu treinamento. Ela passa seu tempo comendo sua porção diária da fruta quechia. Apesar de comer as mesmas frutas todos os dias, ela ainda não se cansou daquele sabor, as achando deliciosas. Finalmente, ela ouve a porta do quarto dela se abrir devagar, e prende a respiração, quando de repente Evan entra coberto de lama e sujeira da cabeça aos pés. Ele fica surpreso ao ainda vê-la acordada, e ela lhe diz que estava esperando por ele. Mas Evan parece estar de mau humor, e lhe diz para parar de perder tempo e ir para a cama, como ele já tinha pedido anteriormente. Quando ele vai tomar um banho para se refrescar, ela chama Lisa para o quarto e pede para ela preparar um chá de Darjeeling bem forte,
para que os dois possam ficar acordados por mais algumas horas. Ela está determinada a confrontá-lo sobre seu comportamento estranho e distante desde que começou o treinamento. Evan finalmente sai do banho se sentindo totalmente limpo, apenas para encontrar Lara esperando por ele na mesa, com um chá recém-preparado para ele tomar. Evan fica surpreso de novo ao ainda vê-la acordada, com ela lhe dizendo que não está com sono naquela noite. Ela percebe que ele ainda está usando camisas de manga comprida, apesar do clima quente, ficando também desapontada depois que Evan ignora completamente assim como o chá, anunciando que vai para a cama. Desesperada para ter uma conversa com ele, ela corre para seu lado e se oferece para ler uma história para ajudá-lo a dormir, assim como tinha prometido em sua carta sincera para ele. Evan permanece em silêncio e tem uma expressão de desculpas no rosto, quase como se estivesse à beira das lágrimas. Lara entende perfeitamente suas emoções e sabe que ele quer que ela leia a história, mas está fingindo o contrário. Ela pergunta se ele não quer que ela leia a história, e ele vira a cabeça para o lado em resposta, dizendo para ela não comprar mais esses livros a partir de agora. Mas apesar de suas palavras frias e seus modos hostis, as páginas gastas do livro de histórias sugerem que ele tem lido o livro todas as noites quando ela está dormindo, e ela percebe seu estado. Evan finalmente se cansa de sua insistência e se vira para deitar na cama, dizendo para ela parar de esperar ele voltar de seu treino de esgrima. Lara o alcança mais uma vez, agarrando seu braço e implorando para que ele leia o livro com ela, fazendo com que ele estremeça de dor enquanto puxa seu braço para trás. Lara imediatamente percebe que algo está errado debaixo suas roupas, e ela ordena que ele fique parado, enquanto puxa sua manga apenas para revelar uma série de hematomas cobrindo sua pele pálida. Seus olhos se enchem de lágrimas no exato momento em que ela vê seu braço ferido, mas ele retira o braço de sua mão de novo, pedindo que ela não se preocupe com isso. Lara se sente indignada com quem quer que tenha submetido ele a essa experiência miserável, e ela diz a ele que merece saber o que aconteceu, já que ela é sua esposa e sua família a mais próxima. Evan fica tão atônito com esse comentário que não consegue falar, e Lara aproveita a oportunidade para pegar sua camisa e levantá-la, apenas para descobrir que todo o seu abdômen também está completamente machucado. Ela percebe que ele está ferido apenas em lugares que podem ser facilmente cobertos com roupas, e entende que alguém o tem espancado estrategicamente de maneira intencional. Enquanto isso, Evan fica vermelho de vergonha, e ela exige saber quem tem lhe torturado todo esse tempo, começando a entender o motivo de seu humor azedo nos últimos dias. Mas ele não quer revelar o segredo ainda, e diz a ela que sofrer esse tipo de lesão é normal a todos que praticam esgrima, lhe pedindo para relaxar e não pensar muito nisso. Ele então repete, dizendo que ela não precisa ler para ele uma história de ninar, afinal ele não é mais uma criança. Mas isso só aumenta o seu aborrecimento, enquanto ela se lembra da forma hilária que Eva imagina que bebês são feitos. Percebendo que exigir respostas dele não está mais funcionando, ela decide usar uma nova estratégia e trazer sua arma mais perigosa, suas próprias lágrimas. Ela começa a chorar na frente dele, cobrindo o rosto e fazendo alguns sons exagerados de soluços e fungados, dizendo que só queria deixá-lo feliz com suas histórias de ninar. Eva não tem ideia de como lidar com essa situação, e imediatamente pede desculpas por sua grosseria. Lara fica um pouco desapontada com seu pedido de desculpas rápido, já que ela estava planejando fazer todo um show de desespero e chorar um rio na frente dele, esperando finalmente lhe convencer a revelar seus segredos. No entanto, ela decide parar por enquanto, e não o incomoda mais, pensando em outras maneiras de convencê-lo. Ela não consegue ser muito dura com Eva, já que tem um ponto fraco por ele dentro de seu coração frio como pedra. Apenas olhar para seu estado miserável já lhe fez se sentir incrivelmente compreensiva em relação a ele. Mesmo depois que ele adormece, Lara fica acordada em sua cama até tarde naquela noite, pensando em maneiras de como aprender mais sobre Eva e finalmente descobrir o culpado por trás de seus machucados, decidindo que terá que investigar às escondidas sem que ele saiba. 2 dias depois, Lara se encontra sentada na frente de Serena de novo, tomando o café da manhã juntas. Enquanto bebe seu chá silenciosamente, com uma expressão pesada no rosto, Serena pergunta se tinha algo de errado. Mas a garota descarta suas preocupações e simplesmente diz que não tem dormido muito bem nas últimas noites. Desde a noite de seu confronto, ela parou de perguntar sobre o assunto, o que também fez com que ele baixasse a guarda ao redor dela como antes. Ela também tem usado essa oportunidade para envolver seus braços ao seu redor durante a noite, fingindo que estaria fazendo isso como um ato inconsciente. Para não perturbar seu sono, Evan permanece rígido e não se move quando ela se aproxima tanto dele, mas depois logo adormece, dando a Lara a chance de expor seu peito e procurar por novos hematomas. Ela quase sempre descobre uma nova lesão, cuidadosamente escondida pelas suas roupas largas. Ela está determinada a encontrar quem está lhe ferindo. Inicialmente ela suspeita do Duque Eckhart, mas os hematomas ainda continuavam aparecendo em seu corpo mesmo quando o Duque estava fora da cidade, o que significava que ele era inocente.
Agora ela sabe com certeza que os hematomas estão relacionados ao seu treino de espada, mas ela ainda não tem acesso ao campo de treinamento. Ela pergunta a Serena se ela informou o Duque sobre sua doença, e Serena responde que disse exatamente o que deveria ter dito, acrescentando que o Duque não teve muita reação com a notícia, mesmo depois de ouvir que Lária só tem mais alguns anos de vida. Serena tira uma caixa de presente e entrega a Lária, dizendo que é um presente de Sven por ter salvo sua mãe de uma grande tragédia. Ela informa a garota que tinha um mago estranho morando no porão dela, e que estava conduzindo experimentos arriscados lá. Sem dúvidas ele teria causado uma grande explosão se Lária não tivesse os avisado sobre a fumaça. Lária finge estar chocada com essa notícia, sabendo muito bem o que já tinha acontecido, enquanto abre a caixa e encontra um lindo colar dentro. Serena então muda de assunto para informá-la sobre seu stalker assustador, dizendo que um homem chamado Seymour Goldrew, que ganhou a mesma aposta que Lária durante a corrida de cavalos, também entrou em contato com Sven para comprar as partes restantes da terra comprada por Lária. Enquanto isso, Lária se sente culpada, já que na verdade, é ela quem está copiando o Seymour, e não o contrário, mas ela ainda planeja ficar um passo à frente dele nessa vida para não levantar suspeitas. Sua conversa é interrompida por uma batida na porta, quando Liz entra na sala acompanhada pelos guardas reais, que trazem pilhas de caixas de presente. Lária sente um surto de excitação quando seus olhos pousam nos presentes, e ela sabe que são os presentes que o Duque havia encomendado há alguns dias. Ela percebe que tem muito mais roupas daquilo que ela se lembrava de ter encomendado, e Lisa informa que o Duque pediu que ela encomendasse mais roupas com outros designs bonitos. Lisa lança um olhar para Serena, e as duas se apresentam uma à outra. Serena nota o prendedor de cabelo na cabeça de Lária e o chama de antiquado, lhe pedindo para tirá-lo e substituí-lo por um dela, com um design mais moderno. Lisa fica chocada ao ouvir o comentário já que foi ela quem escolheu o prendedor de cabelo, e se sente ofendida com seu gosto sendo rotulado como antiquado por uma estranha qualquer. Serena insiste que o prendedor de cabelo que ela trouxe para Lária combina muito mais com ela, mas Lisa leva o comentário pro pessoal, e diz que ela sabe o que fica melhor em Lária, já que ela é quem é sua criada pessoal. Mas Serena rapidamente destrói sua confiança dizendo que bom senso de moda vem da experiência, e não passando tempo com alguém. As duas começam a discutir sobre a aparência de Lária, cada uma querendo estilizá-la de acordo com seu gosto pessoal. Enquanto isso, Lária vê isso como uma boa oportunidade para se aproximar dos guardas e perguntar sobre os treinos de espada, fingindo estar interessada em aprender esgrima. Ela informa que sua médica pediu que ela se exercitasse regularmente, então ela acha que a prática de espada será uma ótima forma de queimar algumas calorias, mas manifesta sua preocupação em se machucar ou se ferir durante as aulas. Os guardas a tranquilizam ela que ela terá apenas uma leve dor muscular durante seu treinamento, já que os instrutores garantem que nenhum dano real aconteça a seus alunos. Esse comentário reafirma sua crença de que os hematomas no corpo de Evan foram infligidos intencionalmente por outra pessoa. Ela pergunta aos guardas se por acaso seria possível aprender ao lado de Evan, mas eles lhe dizem que ele tem aulas exclusivas com o capitão da Guarda Real, graças ao seu status como herdeiro do Duque. O sangue de Lária começa a ferver assim que ela descobre sobre o capitão, já que ela percebe que pode ter descoberto o culpado que tem atacado seu querido marido todo esse tempo. Ela continua a extrair mais informações dos homens, e sorri docemente ao saber quão generoso é o capitão da guarda em treinar seu marido sozinho. Logo que ela diz isso, ela se lembra do fato de já ter ouvido falar desse capitão antes, e de ninguém menos que Sven. Ela se lembra do episódio em que ele se envolveu com a falecida duquesa, fazendo com que o duque tivesse um ataque de fúria nos dias seguintes, mesmo que a duquesa nunca tenha gostado dele. Ela se lembra dele lhe dizendo que o nome do capitão é Ludar, de azul, por conta do fato dele sempre usar seu uniforme azul, decidindo confirmar com os cavaleiros mais uma vez. Novamente, ela usa informações falsas para extrair a verdade de suas bocas, e se pergunta se o nome do capitão da guarda é o mesmo falado por Sven. O nome também chama a atenção de Serena, e ao se virar na direção da jovem dama, os cavaleiros revelam a ela que o nome do capitão era Ludar de Ardo. Ele costumava ser o capitão assistente há 5 anos atrás, e todas essas informações se alinham perfeitamente com as que Sven lhe forneceu, o que lhe dá a confiança para investigar ainda mais. Sorrindo e juntando as mãos, Lária já sabe o responsável por dar aulas particulares a Evan. Ela fala em como as aulas devem ocorrer no Jardim dos Fundos, já que era lá que as outras aulas aconteciam em sua casa. Mas os cavaleiros a corrigem imediatamente, e lhe informam que pelo contrário, elas estão sendo realizadas na parte de trás do Jardim das Rosas. Ao ouvir isso, ela diz a eles que manterá a distância dessa área, já que tanto o capitão como alguém tão proficiente quanto Evan, não iriam querer que uma amadora como ela invadisse seu espaço pessoal. Serena, que a observava de longe o tempo todo, apesar das constantes provocações de Lisa para chamar sua atenção, percebe como ela é boa em interrogar, usando a natureza primordial dos humanos de corrigir os outros em vez de fornecer informações a seu favor, sem parecer nem um pouco suspeita.
Ela sorri se sentindo orgulhosa da jovem, e tem certeza que podiam esperar grandes coisas dela. Uma vez que os cavaleiros saíram, Lária se volta para Lisa e se pergunta por que nunca viu ninguém visitando o Jardim das Rosas, perguntando se algo aconteceu lá. A empregada sente instantaneamente uma pontada no peito, e revela que a falecida duquesa Matilda era a responsável pessoal pelo cuidado do jardim, já que ela era muito apaixonada por flores. Isso também é a razão pela qual ela e os cavaleiros ficaram sem palavras depois de receberem flores dela ontem. Lária sabe que ela simplesmente deu flores a eles porque se sentiu mal por fazê-los esperar e não porque gosta deles, ao contrário da falecida duquesa. Mas a afirmação em si faz com que ela perceba o quanto todos no ducado amavam a duquesa, já que até mesmo um ato pequeno e insignificante instantaneamente os fez lembrar dela. Lisa ainda revela que a razão pela qual nenhum deles visita mais o jardim é porque o duque não consegue ir perto dele, afinal, isso o lembra de sua amada e falecida esposa. Logo que Lária lhe diz que entende, ela começa a tossir de repente, fazendo com que a empregada se pergunte por que ela tem tossido muito mais frequentemente nos últimos dias. Embora Lária tussa um pouco mais depois disso, sabendo muito bem que precisa fingir que sua saúde está piorando na frente da empregada para manter o duque tranquilo. Serena também parece prestar muito mais atenção nas roupas recém-trazidas que em sua suposta paciente. Lisa nota isso, reclamando com a impostora por não focar no problema em questão. Serena escolhe um vestido para Lária e admira como é bonito. Isso provoca outra discussão entre elas, e enquanto discutem, Lária decide escolher um dos vestidos que o duque lhe deu e ir lhe agradecer mais tarde. Enquanto isso, na parte de trás do Jardim das Rosas, Evan treinava com o capitão da guarda e o dominava facilmente, apesar de empunhar uma espada de madeira, ao contrário do próprio capitão. Se encontrando em uma situação difícil, o capitão o chuta na barriga, fazendo o garoto voar pro chão e o encarando de longe, notando como os rumores sobre sua excepcional habilidade com a espada são de fato verdadeiros, já que suas habilidades atuais estão à altura das de seu pai quando ele tinha sua idade. Enquanto o garoto de 12 anos continua ofegante, o capitão teme qual seria o resultado caso não estivesse segurando uma espada de verdade contra ele, enquanto decide que não gosta nem um pouco dele. Encarando o garotinho ainda mais intensamente, ele percebe como ele não se parece em nada com Matilda, mas sim de como herdou a teimosia odiosa de seu pai. Rangendo os dentes, o homem aponta sua espada para o garoto e lhe diz para se levantar, reforçando que um homem como ele deve ser capaz de suportar pelo menos essa quantidade de dor. Enquanto Evan encara de volta, o capitão fala sobre o quanto de dor todas as pessoas do ducado têm passado depois da morte de Matilda, razão pela qual ele, que foi a causa de sua morte, não merecia ser feliz. À medida que Evan começa a tremer de medo e culpa, o capitão, empunhando sua espada, jura a si mesmo que arruinará esse garotinho por ter roubado sua amada Matilda, de homem para homem. Quando Evan se levanta para combatê-lo de novo e segura sua espada contra o homem, suas mãos começam a tremer, e ele se lembra que lutar está de fato correto, já que o que ele está dizendo é exatamente o que todos os outros também sentem. A única diferença é que os outros tinham medo de dizer isso em sua cara. Quando o treino começa novamente, Evan percebe como ele é realmente a causa da miséria que macula o ar de sua casa, e que alguém como ele também não pertence com alguém como Lária. Ao imaginar seu belo rosto, Evan percebe que se ela continuar a ficar ao seu lado, ela não encontrará nada além de miséria. Por outro lado, o duque está sentado atrás de sua mesa, olhando para alguns papéis. Ele pergunta ao seu mordomo, Mirande, se essa é toda a informação que eles têm sobre a princesa imperial até agora. O mordomo responde que sim, mas a boa notícia é que, de acordo com as previsões do duque, a princesa está aumentando seu poder, apesar de ser no geral insignificante no momento. Enquanto o duque sorri com essa notícia, ele pensa em como a princesa não pode fazer muito atualmente, dado que o imperador atual ainda é jovem. No entanto, em breve ela assumirá o controle de todo o palácio, motivo pela qual Evan deve se casar com ela o mais rápido possível. Assim que ele dispensa o mordomo e se recosta em sua cadeira, seus olhos se fecham e trazem à tona a memória de quando visitou o túmulo de sua falecida esposa e ouviu a mãe de Lária conversando lá. Em vez de lamentar e chorar suas desgraças, ela chorava sobre como seu marido que não servia para nada estava ocupado percorrendo a cidade inteira coletando mulheres, enquanto seu filho tinha sido mandado para o leste por se opor a ele. Agora ela, sua melhor amiga, tinha morrido, enquanto sua jovem filha estava sofrendo de uma estranha tragédia. Quando o duque estava prestes a deixá-las em sua privacidade, as próximas palavras que saíram de sua boca capturaram sua atenção. Ela continuou a chorar sobre como sua filha estava tão doente que morreria em pouco tempo de uma doença pulmonar peculiar, que não a permitiria viver além dos 20 anos. Enquanto ela continuava a se perguntar o que deveria fazer sobre seu coração frágil, que se parte toda vez que sua pobre filha tosse sangue, o duque ficava atrás de uma árvore, silencioso e igualmente abalado. Logo após aquele incidente, o conde e a condessa morreram,
e ele acolheu Lara apenas para que ela pudesse morrer pacificamente sob o seu teto, em vez de fazer isso sob o teto de seus cruéis parentes. Ele lhe proporcionou um abrigo e um lugar para falecer em paz, enquanto decidia casá-la com seu filho já que sua doença no fim a mataria, e justo no momento em que ele mais precisaria. Até lá, ela ainda poderia ser a cobertura perfeita para manter seu plano escondido. Quando o Duque abre os olhos, ele se pergunta por que se sente tão mal com isso agora, mesmo que seu plano tenha sido perfeito e ele não tenha pretendido fazer mal àquela criança doente. Naquele momento, a porta do seu escritório é batida, e Lária entra. Ela está vestida com um de seus novos vestidos e gira para mostrá-lo ao Duque, agradecendo pelos presentes. Ele admira o quão adoravelmente horrível ela se parecia, quase como se fosse um esquilo, enquanto se pergunta se é por causa de sua doença que ela parece menor que uma criança de sua idade. Todos os elogios dela passam despercebidos pelo Duque, mas então ele ouve claramente quando ela lhe diz que preparou um presente para ele, em troca dos muitos presentes que ele lhe deu. O Duque fica surpreso quando ela lhe entrega um pedaço de papel com um desenho terrível de sua família, e ele ri quando não consegue adivinhar qual deles ele era. Ela ainda revela que o desenhou porque pensou que ele gostaria. A revelação surpreende o Duque, mas ele não diz nada. Em vez disso, Lara prossegue dizendo como eles não passaram muito tempo juntos como uma família desde as corridas. O Duque diz que normalmente não faz esforços a mais para passar tempo com seu filho, fazendo a pequena senhora murmurar sobre a importância das famílias passarem tempo juntas. O homem ainda insiste que ele e seu filho estiveram sozinhos por tanto tempo que não sentem a necessidade de se encontrarem com tanta frequência. Mas Lara insiste que mesmo que esse seja o caso, eles deveriam pelo menos se incentivar a passar algum tempo juntos. O Duque se levanta de sua cadeira e começa a caminhar em direção à mesa de café no canto, enquanto Lara informa ele o quão duro Evan tem trabalhado em sua esgrima nos últimos tempos, quando pergunta se ele gostaria de ir assisti-lo com ela. Ele diz que não está interessado, mas Lara insiste que quer ir. Eventualmente ele cede ao jogo da menina de se sentir miserável por não conseguir passar tempo com os membros da sua família, exatamente como ela não conseguia na propriedade Rosetree. Para completar, Lara também tem um acesso de tosse enquanto conversa com o Duque, o que mancha seu lenço de vermelho e a faz pensar sobre como ela não pode passar seus dias ao ar livre, já que precisava ficar na cama por causa de sua doença e não quer nada mais que viver seus dias restantes em paz, fazendo boas lembranças. Enquanto os gritos de sua falecida esposa no túmulo dela ecoam em seus ouvidos, o Duque suspira e concorda em ir com ela, dizendo que eles podem começar a fazer boas lembranças para ela a partir de agora. Embora Lara fique surpresa, já que não esperava que o Duque concordasse com seu pedido, ela sorri alegremente enquanto os dois saem, com o Duque cansado a seguindo. O sorriso de Lara se transforma em uma expressão terrível, e interiormente, ela diz a seu querido marido para aguentar um pouco mais, pois ela já está a caminho para ajudá-lo com um cão ainda maior que o capitão da guarda. Enquanto a pequena menina começa a liderar o caminho, o Duque lhe diz que ela está indo na direção errada, já que o campo de treinamento fica na direção oposta. Mas Lara, fingindo um sorriso inocente, lhe diz que ouviu dos guardas que Evan tem recebido o treinamento pessoal do capitão da guarda, Ludar, atrás do Jardim das Rosas, que é exatamente para onde eles estão indo. O Duque fica instantaneamente surpreso ao ouvir isso e abaixa a cabeça, pensando em quanto tempo fazia desde que ele visitou o Jardim das Rosas pela última vez. O nome Ludar, por cima de tudo, o alarma ainda mais. No entanto, com Lara insistindo, ele continua a caminhar pelo caminho liderado por ela. Eles logo chegam ao jardim, e Lara sugere que se mantenham escondidos por enquanto, para que assim ela possa ter uma boa visão de quão habilidoso Evan realmente é. O Duque assente com a cabeça e concorda facilmente com o pedido dela. Mas o que preocupa Lara é que embora ela tenha de alguma forma trazido o Duque até aqui usando sua piedade, seu também marido está em lugar algum. De repente, alguns sons de espadas se chocando, seguidos por um forte estrondo chamam a sua atenção. Então, ela e o Duque veem o capitão da guarda de pé diante de um Evan ajoelhado. Eles logo ouvem o capitão dizer ao pobre menino que as flores daquele jardim eram cuidadas por Matilda, mas agora elas estão mortas, tudo graças a ele. O jardim está completamente árido e sem vida, muito parecido com o restante da propriedade dos Ecardes. Enquanto o homem continua pondo a culpa no pobre menino, Lara se pergunta o que diabos ele está falando, e o Duque parece sentir o mesmo, a julgar pela expressão de nojo em seu rosto. Enquanto Ludar continua dizendo que a vida do garoto deve cair em ruínas agora que sua mãe está morta por causa dele, Lara acha estranho como o capitão é o único com uma espada de verdade, enquanto o menino de 12 anos segura um simulacro de madeira. Enfurecida com a cena à sua frente, Lara chama o Duque para fazer algo a respeito, mas apenas para descobrir que ele já não está mais do seu lado. Por outro lado, o impiedoso capitão diz a Evan que mesmo se ninguém o lembrar disso, ele deve sempre ter em mente que nunca lhe é permitido sonhar com a felicidade, pois em vez disso, deve viver sua vida em expiação de seu grande pecado. Surpreendentemente, no entanto,
Logo antes de ele terminar sua frase, o Duque salta sobre ele e desfere um soco doloroso mas bem merecido em seu rosto, antes de agarrar sua gola e questionar como ele poderia ter a audácia de insultar seu filho, ainda mais usando o nome de Matilda. Enquanto Lária se dirige para o lado de Evan, o Duque continua a espancar o homem desrespeitoso com suas próprias mãos, sem um pingo de misericórdia. Enquanto isso, Evan acha a situação estranha demais e inesperada para entender completamente o que estava acontecendo. Quando ele pergunta a Lária sobre isso, ela explica que apenas pediu ao Duque para vir assistir ao seu treinamento com ela. Quando de repente as coisas se desenrolaram de forma muito peculiar. Justo quando ela olha na direção do Duque espancando Ludar, Evan cobre os olhos dela. Ele a abraça por trás, dizendo que ela não precisa ver e ouvir algo tão feio quanto aquela cena diante deles. Mesmo que ela tente se libertar de seu aperto, ela não consegue devido à sua força. Nesse momento, alguns cavaleiros também chegam à cena e acham estranho que o próprio Duque tenha espancado impiedosamente o capitão da guarda. Enquanto ele fica na frente do homem, com os nós dos dedos manchados de seu sangue sujo, o Duque diz aos cavaleiros para arrastarem esse homem para o calabouço imediatamente, antes de dizer que ele vai vê-lo em breve. Assim que os cavaleiros o levam, Lária se alegra que o Duque não tenha deixado o homem desrespeitoso sair tão facilmente. Furioso, o Duque se volta para seu pobre filho e o repreende duramente por simplesmente ter ficado sentado ali, ouvindo todas as tolices de Ludar. A confusa Lária amaldiçoou o Duque interiormente por xingar seu filho no pior dos momentos. No entanto, o Duque continua a repreender Evan. Por outro lado, Evan murmura baixo que o capitão não estava errado, já que sua mãe ainda estaria viva se ele não tivesse nascido. Lária, olhando esperançosa para o Duque, para que ele finalmente diga algo sensato, vê sua esperança frustrada quando ele diz ao filho que nunca mais deve permitir que aqueles abaixo dele o desrespeitem, afinal, ele é o herdeiro da casa dos Ecardes. Enquanto o Duque se afasta, deixando o pobre Evan sem palavras, Lária percebe que a situação não melhorou nada entre o pai e o filho, já que o Duque ignorou completamente as duras coisas que Ludar disse a ele. Em vez de abordá-las, ele simplesmente espancou Ludar, e agora segue seu caminho normalmente. Ainda há muitas coisas para acontecer nessa história, mas por hoje vamos ficando por aqui. Se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Cavalo de Sorte.